Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila, como de costume, casa cheia aqui. Estou muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Correria do nosso dia a dia. Nem me fala. Rodrigo presenciando o trabalhista aí dentro da empresa. Que loucura. Mas vamos que vamos. Eu tô com saudade, eu não estava aqui essa semana, não pude vir na gravação de terça-feira, estou aqui sexta-feira, então tô batendo a saudade. Gente, fim de ano, quem não está maluco, está errado. É verdade. Porque... Ou desempregado, né? O Pedro, né, gente? Já Pedro, vai pra canela. Cara, se não tivesse aqui, o Pedro tava na Band apresentando com um programa. Mas assim, é isso. Ou desempregado ou tá maluco, então eu tô maluca. Porque tô bastante empregada, inclusive, em muitos locais. Falando em maluquice, Natália, o que você acha de trabalhar com política carioca? Você acha uma coisa que a pessoa é minimamente sã pra aceitar isso? Eu acho que é muito amor à cidade. Muito amor à cidade. Porque eu acho que deve ser um super desafio. Eu aqui como comentarista da política carioca, eu acho que deve ser um super desafio. Mas não vou negar, é uma coisa que me interessa. Claro, e por isso que estamos trazendo Pedro Duarte, porque me interessa não só você, mas como muita gente. Como é que você tá, Pedrão? Tudo certo? Tudo certo com você? Tranquilo, tudo bem. E, cara, vamos bater uma bola aqui que a gente tem muita coisa pra conversar. Inicialmente, o Pedro é um amigo meu de faculdade. Ele era meu veterano, já era todo envolvido lá em centro acadêmico, em DCE. E sempre tava nessa vertente, assim, né? Aquela coisa de desempregado, né? Movimento estudantil, Movimento estudantil, isso aí, exatamente. E aí, cara, pra mim parece que foi um caminho natural, né, cara? De você, daquele Pedro da faculdade, pro Pedro que a gente tá vendo hoje, pro Pedro que vai seguir os rumos que você tá planejando, correto? Não, com certeza. Começou tudo lá. A ideia, ninguém vira aos 17 anos. Filho, você quer fazer direito, economia ou ser político? Na verdade, são uma coisa que dão uns estalos. A menos, claro, que você vem de uma família que seu pai é político, seu avô é político. Tem algumas, né? Tem algumas. Mas como não é o caso, veio muito da PUC, da época lá de centro acadêmico. Então você foi se tornando um animal político pensando numa carreira já dentro da faculdade? Quando você foi se interessando pela política da faculdade? Eu não pensava numa carreira. Na verdade, minha revolta inicial era com o meu centro acadêmico. O Rodrigo já ouviu minhas várias propostas, promessas, reclamações e os barracos dos debates. Os barracos. O que o Pilotis... o Pilotis tem muito pra falar sobre o Pedro nos debates. Foi a época que eu fui mais xingado da minha vida e olha que agora eu sou vereador. A época mais xingado foi a época de PUC. Cara, sentava a porrada nele. Era pesado. Cerol. A intenção forte. era, na verdade, mudar o centro acadêmico. Só que aí vai essa coisa meio mosca azul, assim. Você fala, mudei o centro acadêmico. Será que dá pra mudar o Diretório Central de Estudantes? E aí, é uma eleição bem maior dentro da PUC. Todos os cursos, né? No primeiro era do Direito. E aí, ganhei. Fui presidente representar os alunos todos. 13 mil alunos, 19 cursos. E aí, você pensa, vai formar. Aí você fala, mas vai acabar? Poxa! Vou parar de pedir voto, vou parar de encontrar gente, que você fica nessa, começa a ser bacana, você gosta de andar, a pessoa fala, cara, eu gosto muito do seu trabalho, muito legal o que você tá fazendo, aquela fala que você fez, aquilo que você defendeu, eu gostei muito, você fala, vai acabar? Ah, não pode acabar. Aí veio a ideia de ser candidato a vereador, que era o próximo passo. Brincadeira séria agora, né? Agora vamos pra brincadeira séria. Primeiro o pessoal fala, exatamente, vamos pro profissional, a divisão de base. Eu fiz, comprei ali a divisão de base, fala, sobe pro profissional, Pedro, então você nunca exerceu, de fato, a advocacia? Só como estagiário, Trabalhei em alguns escritórios, somando quase 4 anos, foram dois escritórios diferentes, Procuradoria do Estado, caminhando pra ser efetivado, e aí vem aquele papo tranquilo com a minha mãe, né? Que eu e meu irmão, meus primos, é a primeira geração a ir pra universidade. E aí vai aquele papo tranquilo, falar, pô, mãe, então, meu chefe quer me efetivar, tô indo bem lá, mas eu acabei de ganhar a eleição pro Diretório Central e eu acho que não dá pra conciliar. Eu acho que eu vou focar na PUC. E aí, caos, mas... toleraram e... É quase falar assim, mãe, eu não vou ser, sei lá, contador, advogado, médico, eu vou ser cantor. É tipo isso, na cabeça da mãe deve ser uma coisa semelhante, né? Mas aí quando dá certo, todo mundo fica feliz. Exatamente, vem dando. A coisa se resolve. Mas Pedro, como é que foi, assim, essa transição? Mas tá me parecendo uma transição muito natural. Talvez tenha sido vocacionado quase, né? Tô percebendo pela sua fala. Por exemplo, aí, quando eu fui eleito presidente do Diretório Central, 13 mil alunos dentro da PUC. Na reeleição... Eu fui eleito, depois reeleito. 1.700 votos lá dentro.
E o meu vice, acho que o Rodrigo chegou a conhecer, era um cara muito próximo, era filho de deputado federal no Rio de Janeiro, Otávio Leite, aqui até na Barra da Tijuca, onde gravamos, muito bem votado. E eu comecei a conversar com ele e ele que me passou essa conta. Ele falou, Pedro, tem vereador eleito com 4.500 votos, com 5.000 votos. Você já tava se você ali, tem ó. 1.700 dentro da aqui na PUC, PUC. se cada um convencer o irmão, a irmã, o pai e a mãe, é vezes 4. Dá 6.000. verdade. Aí eu caí nesse... Aí eu falei, cara, é verdade. não é? Aí você do the math. Foi uma coisa pra cá. Não é tão... Advogado não faz conta tão bem, né? Eu caí Mas fácil no conto. essa aí Caí fácil no conto dele. E disputei e ele me incentivou muito a ser candidato a vereador. E casava muito as datas, porque eu saí do estágio pra poder tocar o DCE. Foi uma coisa que eu falei, cara, eu vou me dedicar muito a isso. Eu vou realmente fazer valer esse... Fazer seu oportunidade portfólio, de assim, digamos fazer assim, meu portfólio pra- aqui e vou ver se vai dar certo. Aham. E felizmente fui muito bem. Então eu me formei em junho de 2016 e tinha eleição, campanha em agosto de 2016. Então o argumento dele também era muito bom. Fala, Pedro, você vai se formar, são 2 meses. Vai pra urna e vê. Se você for mal, você fala, cara, Não é abandono, isso. vou fazer outra coisa. Se você for bem, você percebeu. Mas seria ruim se eu fosse, sei lá, me formar e daqui a 2 anos tem eleição. Sim, sim. Mas eu era muito casado. Eu tinha acabado de sair da PUC, acabado de sair da gestão e fui pra urna. E aí eu tive 4.500 votos. E teve vereador eleito com 6. Então eu não fui eleito, mas passei muito perto. E aí deu esse tom de levar aquela De esperança, né? continuidade. De focar. Até porque... Com 25 anos. Caramba. Caramba, 2016. com 25 anos, cara. Que Em loucura. 2016 eu tava com 25 anos. E até foi até interessante esse pensamento do seu amigo, porque meio que ele pegou aqueles 1.700 ali, um público, né, votante quente já, né, que então era só o cara repetir o que ele fez na PUC. E aí, claro, fazendo o do the math aí da onda, né. E como é que foi seu preparo pra isso? Porque assim, uma coisa É. é você ter uma responsabilidade dentro da PUC, que é uma universidade, ainda que com 13 mil alunos, como você tá falando, não dá pra comparar em ser um vereador do Rio de Janeiro, né? Tem outra preparação, são outros desafios que você teve. Quando você fez, ainda que nesses 2 meses, primeiro nesses 2 meses iniciais, na primeira tentativa na eleição, o que você fez de diferença? Cara, o que eu preciso fazer aqui minimamente pra se eu entrar, eu estar minimamente preparado pra assumir essa função? Primeiro que hoje eu dou graças a Deus de não ter sido eleito em 2016, que eu não estava preparado para ter sido eleito em 2016. Era muito cedo, ainda eu tinha estudado muito pouco, tinha me capacitado muito pouco. O DCE me deu uma experiência muito grande, porque, de verdade, assim, era um orçamento anual de mais de 100 mil reais. Nossa, eu organizava muito evento, tinha arrecadação. A PUC, ela dá dinheiro pro DCE, a universidade, ela dá dinheiro pro DCE. Então a gente tinha site, tinha prestação de contas, tinha balancete, tinha 19 centros acadêmicos, era um calendário de vários eventos por ano, no ano. Então tinha bastante coisa, ali deu uma base. Mas era cedo. E eu contei muito com o apoio do Otávio, que era deputado federal, então ele realmente, eu agradeço, ele sentou comigo e falou, Pedro, vamos lá, ele já tinha sido deputado federal 3 vezes, vereador 3 vezes, deputado estadual, vice-prefeito, então ele tirava vários finais de semana comigo, que ele tirava ali 2, 3, na reta final tirava mais horas, perguntando isso, Pedro, o que você defende, qual a sua visão de imposto, de carga tributária municipal, das secretarias, você já olhou a Secretaria de Educação, o que ela faz? Conta pra mim o que você viu. Então, muito trabalho de mentor, como a gente tem em diferentes carreiras, e deu pra acelerar bem. Então, assim, em 2016, eu já tava concluindo a faculdade uns meses antes de concorrer, era o que eu mais me dedicava, lia, tinha essa reunião com ele, me preparava, mas ainda assim, 2016 teria sido muito cedo. Foi bom eu perder aquela pra ganhar mais E o maturidade. que fez? O que você, uma vez se absorvendo essa... Por mais que tenha sido um resultado satisfatório, na frieza do número é uma derrota, né? Você não ganhou o cargo, não venceu o cargo, a eleição. O que você fez nesses 4 anos aí para que você se sentisse no próximo ciclo eleitoral que você tá preparado para assumir o desafio? Eu fui trabalhar, eu tive a eleição, fui trabalhar com o deputado federal, fui trabalhar com o Otávio, então foi uma oportunidade de ir pra Brasília, conversar com outros deputados, escrever projeto de lei, ter reunião. Na época ele pegou a relatoria de atualização do Simples Nacional, por exemplo. Legal. E eu Nossa, fiquei... que legal. Também, já a legislação... E ele virou e falou, você vai ser a pessoa que vai tocar isso pra mim. Porque a parte técnica, a Câmara tem, o Congresso Nacional tem vários técnicos, tem os concursados, inclusive, muito bons lá. Mas ele falou, eu quero alguém que tenha uma visão de empreendedorismo, de que eu quero facilitar, eu quero desburocratizar, simplificar. Então eu era o responsável por marcar as agendas. Então onde a gente vai? Eu falei, pô, acho bacana a gente conversar com o pessoal da FGV, do Sebrae, Legal. vamos no Mercadão de Madureira, vamos no CADEG, quais são os pontos? Eu que organizava tudo isso. Nossa, Pedro, que legal, porque pessoalmente eu gosto
Eu acho o Simples Nacional uma das coisas tributárias mais importantes, assim, do país, de verdade, assim. Obviamente tenho críticas à lei, mas Claro. não é o objeto aqui da conversa, mas acho incrível. Sou muito entusiasta num país como o Brasil, Simples Nacional. Então não sabia, gostei. E o Simples já teve algumas atualizações, né? Sim. Então é bacana que você também não faz ela do zero. Fala, Sim. pô, do que tá hoje, o que precisa melhorar? Aí vai aquela... Era até engraçado umas reuniões com os comerciantes, que todo mundo sabe, aí acontece na consultoria tributária, de não, você pode dividir o CNPJ aqui, dividir ali, dar uma quebrada, lá, e tem a zona cinzenta do que pode e que não pode. E a gente ia ter reunião, as pessoas pensavam, pô, caras são deputados, então é quase como se estivesse falando com a Receita, com o poder público. Sim. E te via que a pessoa ficava fingindo muita coisa. A gente falava, cara, o que você fala aqui, morre aqui. Só que eu preciso resolver isso. Se esse artigo Sim. está te levando a manobras jurídicas malucas, e você fica inseguro com isso, me conta. Eu não vou te denunciar, não é a hora de eu te denunciar pra ninguém. Só que eu preciso entender o que você tá tendo que fazer de manobra pra ver se eu consigo corrigir. Porque a lei pode estar errada. Sim. E aí era bacana ver os caras, tipo assim, ganhando um pouco mais de confiança. Então, tá bom, você... Olha só, meu advogado disse que... Assina o NDA. Pode me dar seu celular, por favor? Vamos seguir essa conversa. Meu contador disse que é legal. Meu contador disse que tá certo. Qualquer coisa, tu vai nele. Você vai nele. Mas eu acho meio estranho, porque eu tive que dividir os CNPJs aí. E era bacana pra tentar atualizar, porque às vezes a lei foi pensada pra uma coisa e não tinha dado legal. Porque muitas vezes é o que justamente a gente critica em alguns projetos de leis, algumas leis que a gente comenta aqui, que é justamente a não praticidade do pensamento do cara na hora de botar no papel o dispositivo legal. E você trazer essa vivência do que você fez pro Simples Nacional e a Nath falando, né, trazendo elogios, mostra que essa aplicação prática de fato foi importante na hora de você bolar o projeto. A gente tem muitos pequenos empreendedores no Brasil. O Brasil é um país de muitos pequenos empreendedores. E a lei do Simples Nacional, ela é, de alguma forma, até um incentivo para arrecadação, porque ela, de fato, ela é simples. E, de fato... Então, enfim, é incrível. E tem um caso que eu lembro, um dos que mais marcou assim, eu não sei se alguém aqui já lidou com essa questão de investimento em startup via mútuo conversível. Cara, o mútuo conversível é uma certa bizarrice, né? Porque o que acontece? Vai lá fora, eu vou investir na sua empresa, mas eu não quero gerir a empresa. Eu sou um sócio investidor, eu vou botar 1 milhão, e se você quebrar a cara e explodir a startup, beleza, eu perdi 1 milhão, mas eu não tenho risco trabalhista, eu não quero risco tributário, porque eu não tô acompanhando a empresa. Só que você não tinha esse modelo no nosso ordenamento jurídico. Então fazer o quê? Esse mútuo, então eu tenho aqui um mútuo que se a empresa der certo, eu converto em participação societária, se ela não der certo, se é coisa de gaveta, a gente deixa pra lá. Só que era um jeitinho. E as pessoas depois foram contando pra gente esse jeitinho, a gente falou, cara, vamos fazer aqui uma blindagem pro investidor, porque de fato ele não fica acompanhando o dia a dia da empresa. E aí a gente trouxe na atualização do Simples essa previsão de que para empresas de tecnologia, investimento, modelo de startup e tudo mais, você poderia fazer o investimento, ser um investidor anjo e não ter responsabilidade. Mas é muito o Mas essa atualização foi bem legal. Aí a outra questão era você se enquadrar no que estava disposto na lei. Ah, será que a minha empresa se enquadra numa startup de tecnologia? Aí você começou a... Aí tem esse aspecto. Mas é bem legal, assim, eu sou entusiasta. Ser formado em Direito, ter formação jurídica te ajudou nesse momento? Pô, demais. Muito, muito, muito. Na faculdade eu não estudei muito Simples Nacional, imagino que ninguém aqui não é exatamente. Isso aí é só na prática mesmo, é na porrada que chama. Total, quem vai lidar com aquilo, né? Mas a sistemática do direito, né? Você lê, hoje em dia mesmo, outros projetos de leis de vereadores que eu fui vendo, já bato o olho e falo, cara, isso é inconstitucional. Porque você lembra da competência. Você fala, cara, a gente não pode legislar sobre isso, não pode legislar sobre aquilo. A forma como a pessoa escreve, você fala, cara, esse termo tá muito aberto, vai dar problema, você não definiu, você deixou coisas que deixa pra regulamentação depois. Então, assim, toda a base ajuda muito. Claro que direito administrativo, direito constitucional, direito tributário ajudam muito mais do que um direito civil. Sim. Se eu for deputado federal algum dia, o direito civil vai ajudar mais, que vai estar na minha competência legislar. Mas o direito público ajuda mais diretamente. Ajuda muito, muito. E a gente estuda ciência política, a gente estuda instituições, então qual o papel do vereador. Eu não precisei depois entender qual era o papel do vereador, eu já sabia, gente. Eu teve na faculdade. Ok, que era alguma das aulas que muitas pessoas dormiam. Mas eu, como já gostava muito, prestei bastante atenção. Agora, beleza, você falou, você estudou previamente que é o papel do vereador, pelo seu interesse, enfim, todo mundo aqui estudou na faculdade, pelo menos a gente viu o professor dando aula disso. Mas a minha pergunta é, o que você
não sabia que você tinha na sua demanda como vereador, que te surpreendeu, tomou uma rasteira, assim, da experiência, né? Lá no primeiro momento. Cara, ótima pergunta, porque foram algumas rasteiras nessa caminhada aí, né? Mas depois que eu entrei, vamos lá. O trato pessoal conta muito. É óbvio que, assim, de política isso é meio óbvio, mas eu achava que era um nível e é um outro muito maior. Então as pessoas votam com você muitas vezes, ou tem uma simpatia muito maior de votar com você, com base na sua pessoa. Tipo assim, se você conversa com ela ou não conversa. Você vê muito assim, tem turma do fundão na turma, na sala de aula em faculdade, tem a turma do fundão dos vereadores. Porque o cara tá muito preocupado, assim, legítimo, tá preocupado com obra no bairro dele, tá preocupado com uma pancada de coisa. Lá, eu preciso inaugurar uma creche, eu tenho um posto de saúde, tem gente na fila, eu tenho que ajudar o meu bairro. E quando vai ali pra plenário, uma votação de atualização do Código Tributário Municipal. O cara fala, cara, não é minha pauta, tô aqui de boa. O cara tá lá no fundão conversando sobre outras coisas. Aí estão os vereadores mais ativos nessa pauta lá na frente debatendo. E aí, você, pelo regimento, tem coisas que você só pode fazer com o apoio de outros vereadores. Então eu quero protocolar uma emenda, 17 assinaturas, 1/3 da Câmara. Uma emenda, pra sugerir uma emenda, não é nem pra ela aprovar, pra eu poder sugerir. Aí você vai lá no cara e fala, pô, cara, assina aqui pra mim, por favor. Cara, quanto tempo você não passa aqui pra conversar? Aí você só vem aqui pra pedir. De verdade, você só vem aqui pra pedir. Pô, tem umas coisas minhas aí, você podia ser mais simpático, podia passar lá pra gente trocar uma ideia, conversar, assim, coisa... Pô, desculpa, assim, mas tô numa correria aqui. Então precisa estar na agenda essa troca rotineira. Total. Precisa estar na agenda e você vai criando um nível de amizade que o cara começa a assinar e te apoiar. É óbvio que assim, isso quando ele não tem uma posição. Se ele é contra, ele vai falar, pô, Pedro, sou contra e tal, desculpa, não dá, etc. Sim. Mas a boa vontade é com base na relação que você vai construindo no momento que você não precisa daquilo. Teve uma das conversas que a gente teve, uma vez eu já fui até no gabinete do Pedro pra gente conversar e tal, falar da vida, né, depois da graduação, e ele me contou uma coisa que ele sempre fez, que eu acho que isso influencia muito nessa sua tua preocupação com esse tipo de questão, que é você sempre gostou de tomar café com as pessoas, independente se a conversa no café fosse trazer algo objetivamente prático pro momento. Mas só ali, do famoso quem é visto é lembrado, quando aparece a oportunidade, você já tinha como apertar o gatilho da pessoa ali, né? Acionar a pessoa de maneira mais suave, correto? Sim. Exatamente. Foi uma lógica que eu sempre tive, marcar muito café. Então eu tô lá no LinkedIn, eu vejo que alguém divulgou um livro, fez um artigo novo e eu gosto do assunto. Falei, bacana, eu gosto disso aqui e tudo mais. Eu mando mensagem, vou pegar, sei lá, dispute board, uma coisa, dispute board, blá, blá. Eu falo, pô, isso é bacana dentro da gestão pública, pode ter, etc. Eu mando mensagem. Pô, fulano, prazer, a gente tem o Rodrigo aqui como amigo em comum, eu gosto do assunto, a gente pode tomar um café pra falar sobre? E aí a pessoa fala, no geral, as pessoas são receptivas. Tipo, cara, claro, isso é incrível, porque depois que a gente começou o podcast, eu fiquei muito mais estimulada a fazer isso saindo da minha atividade profissional, que tivesse afinidade de fato com a minha atividade profissional diariamente. Isso é incrível, porque o que a gente aprende expande o nosso repertório, óbvio, para além do óbvio, que é criar um network, criar um eventual, não necessariamente um aliado, mas uma relação ali. É você expandir a sua cabeça, né? Você expandir, assim... Você expandir seu olhar. Então, Pedro, você faz isso para além da câmera. Você faz isso também fora. Faço continuamente, sempre. É uma coisa que eu tô sempre de olho. Tem uma coisa que você me falou que me chama muita atenção, que a gente tem muito no direito. Então, por exemplo, você falou que estudou, eventualmente, questões legislativas, processo legislativo, ou até mesmo a função de um vereador, como você estava dizendo, na faculdade. O direito também tem muita coisa que você estuda na teoria que na prática é muito diferente. Quando você virou vereador, o que mais te chocou nessa... Eu tenho certeza que tem a diferença teórica e prática do que você estudou na PUC quando você efetivamente virou vereador. O que mais te chamou a atenção assim? Eu falei, caramba, isso aqui que eu aprendi não tinha nada a ver na faculdade, porque na prática funciona completamente diferente. Teve alguma coisa assim que te chamou a atenção? Várias, vou destacar uma delas que pra mim foi... essa questão de... O projeto é inconstitucional. Aí no início eu falava, gente, esse projeto é inconstitucional. A gente tá legislando assim, aqui sobre direito civil e não pode. Nós somos vereadores, não tá previsto e tudo mais. E no primeiro momento eu pensei que as pessoas não soubessem, que outros vereadores não soubessem que aquilo era inconstitucional. Falei, o cara foi acelerado, foi na pressa e tudo mais. Emocionou e apresentou. Acontece, mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, cara... Não, mas Pedro,
quem tem a obrigação de vetar é o prefeito. Depois ele que entra na justiça e derruba. E eu vou dizer para as pessoas que eu aprovei, que eu fiz, vai repercutir. A imprensa vai cobrir, e a imprensa cobre projetos inconstitucionais e repercute. E depois o ônus é do prefeito. Ou de quem derrubou, a Cara, culpa é do que judiciário. loucura. Estratégia política pra atrair uma competência que não é estratégia sua, política. que não é sua, mas que eventualmente vai dar repercussão. Ele fala, Pedro, eu sei, eu não sou idiota. Eu li. Eu sei, não sou imbecil. Tô aqui, vereador, tô em equipe, etc. Uma motivação de Só que de mídia, de bandeira, atração. imprensa, eu tô cobrando e tudo mais. Às vezes, assim, é vício de iniciativa do prefeito. Aí o cara, não, beleza. E a gente vai expor o prefeito que ele não apresenta isso. Porque a gente tá apresentando um projeto que é iniciativa dele. Isso pode ser uma estratégia da oposição? Total, exatamente. Você fala, prefeito, manda pra Câmara, prefeito, manda pra Câmara. Aí não manda, aí você apresenta o projeto, vai tomar um vício de iniciativa, mas, no geral, aí vem o parecer técnico lá dos servidores da Câmara. O parecer, aquilo é consultivo. Aí o vereador fala, põe a voto, aprova, e depois o prefeito que vete. E aí, se ele vetar... E aí fica mal pro interessante. prefeito. Vai ficar mal pro prefeito. Ficar mal pro prefeito. Então, isso é clássico, por exemplo, de reajuste de servidores. O prefeito manda 3%. Aí vários vereadores colocam 6%. Mas quem debate reajuste de servidor, a Câmara pode aprovar ou reprovar, mas não pode fixar diferente. É isso que tá lá na lei. E aí coloca 6. Ele que vai ter que vetar. Aí ele que fica mal. Aí nos servidores vai ser o quê? O prefeito vetou o aumento de 6%. verdade. Cara, que E aí você fala, interessantíssimo isso. Sensacional. Jogo político, assim, Na veia. né? Total. E aí na aula eu falei, quando no primeiro momento eu falei, gente, Fala, mas gente. é Aí básico. o Pedro não chegou lá e pode. falou, gente, eu sou estudei. advogado. Eu estudei. Eu sei, deixa eu mostrar aqui pra você. Constitucional 2, pô. Eu vou ver. Pedro Lenza tem isso aqui esquematizado, gente. Vamos colocar no gabinete de todo mundo. Mas assim, é Impressionante. legal porque... E aí volto numa coisa que eu bato muito aqui com os nossos entrevistados e entre a gente. A importância de você Da ter prática. alguém de dentro que tá na prática pra poder lecionar, principalmente no direito. Olha a diferença que seria, por exemplo, você dando uma aula de direito sobre isso, de um professor que às vezes o cara é sensacional tecnicamente, mas o cara nunca pisou numa Câmara dos Deputados, numa Assembleia. Então ele não sabe como é que funciona. Ele sabe o que tá no livro, mas não sabe como é que funciona ali dentro. E aí ele às vezes ensina uma coisa que, outra vez, na prática não tem nada a ver como é que funciona. Uma das coisas mais legais nesse sentido lá da PUC, que eu lembro que o nosso professor de processo legislativo era deputado. Isso é Então, bem legal. Era o Eu tive aula com ele, Molon. ótimo, inclusive. Que ele dava- Excelente professor. Ele explicava Tinha kit de escritório- obstrução. Tinha escritório lá no De Paoli. Ele é advogado e historiador, salvo engano. E bonito. Fica o OBS. Um pequeno detalhe. Ele virou até meme numa campanha que ele era galã, né? Eu lembro dessa história. né? Agora o Calheiro que tá com essa... usando Calheiro, esse... gente boa, a gente conheceu no ele tá usando Renovation esse... Week. Ah, sim, beleza, sim, né? verdade. Gente boa também. Mas enfim, diante disso, virei vereador do município do Rio de Janeiro. Melhor município Estourou do uma Brasil. champanhezinha pra comemorar com a família. Falou, mãe, não fiz direito, não segui, mas agora eu sou vereador. Vou legislar muito, muito agora. A minha... Eu lembro exatamente que eu fui eleito, essa ligação, ligar em vídeo pro meu pai e pra minha mãe. Eles não estavam podendo acompanhar ali no dia, na hora, até porque eu pedi para as pessoas não estarem comigo. Eu tava com pouquíssimas pessoas. Olha isso. Pai, seu filho é vereador. E eles ficaram felizes? Muito. Eles compraram. A resistência inicial foi essa. Tipo, meu Deus. O medo. Talvez o medo, né? Por que você vai fazer isso? Você vai se expor, você fez uma faculdade tão boa, por que você não vai virar advogado, etc, vai virar político? Você fala, que bom que tem alguém né, bem formado. fazer, exatamente. Tem um doido querendo isso. né? Exatamente. Você vai desperdiçar sua formação, você fala, Mas que isso? Não, vou aproveitar, Eu vou tô com aproveitar. Não, orgulho pelo dessa contrário. O cidade. bom do direito é justamente isso, né? Que a gente consegue atacar várias frentes, assim, caso a gente tente pivotar a carreira. Porque o conhecimento jurídico é sempre uma coisa extremamente útil, na minha visão. Não, completamente, eu acho. E aí eu acho, independente do Pedro estar ou não sentado aqui, mas eu acho que um político que tem formação jurídica, eu acho muito importante. Porque muito além de você ter, óbvio, estratégias políticas que fazem uso do universo jurídico para poder criar questões, é muito importante você ter uma total consciência e formação sobre como funciona a sociedade, né? E os impactos jurídicos. Eu acho que inclusive tinha certas beabá do jurídico que deviam ter até em escola. Ainda com que certeza, seja com uma matéria certeza. letiva pro cara fazer lá num período alternativo. Não, isso Mas eu acho que deveria ter. Assim como eu também acho que na política deveria ter algum tipo de one-on-one da política pro cara que entra. Sim. Pô, assim, você era um cara preparado, não só porque estudou, como você já contou, Sim. como você fez uma faculdade. Mas a gente sabe que nem todos os políticos são assim. Então eu acho que uma pessoa ter ali, entrar com uma noção de gestão, uma noção de direito administrativo, uma noção geral, assim, do que ele vai ter que lidar ali no dia a dia dele,
eu acho que seria interessante. Os Estados Unidos tem isso, por exemplo. O Congresso Nacional, o nosso, ele é um pouco mais avançado nisso. Ele é opcional, mas ele chega a ter. Faz uma reciclagem, digamos assim. Na reeleição já não sei, mas se você tá no primeiro mandato, eles te disponibilizam alguns cursos. Ah, legal. A Câmara de Vereadores não tem. E a LERJ eu também sei que não tem, nenhum dos dois tem. Mas o Congresso Nacional tem. O corpo técnico lá é muito mais forte. Muito mais forte. E o corpo técnico, pelo que você falou, é muito bom, né? Porque você falou que, por exemplo, eu acho que esse vereador aqui não sabia que era inconstitucional. E aí você sentou pra falar com ele e falou, porra, lógico que eu sei que é, porque eu tenho uma equipe sobre isso. Isso era uma coisa que eu tinha dúvida. Se existia na assessoria, porque a assessoria, eu não sei se vocês podem escolher, se é alguma coisa que é alinhada previamente com um partido, se é uma mistura um pouco de cada um. Mas assim, eu tinha na minha cabeça que não tinha, porque dos que eu conheci... não era alguma coisa muito criteriosa a escolha, entendeu? Não era tipo um processo seletivo muito rigoroso. Era meio assim, cara, esse cara aqui é meu amigo, ele, pô, sei lá, se formou em direito, eu vou chamar ele aqui pra fazer minha assessoria jurídica, e assim, às vezes ele pode até ser um bom advogado, mas não tem nada, não sabe nada de direito, sei lá, processo legislativo, por exemplo, entendeu? Vamos lá, o Congresso, até que falei dos bons servidores e tudo mais, isso é bem mais o Congresso Nacional. Se eu pegar, por exemplo, consultor do Senado, é dos melhores concursos do Brasil. Advogado do Senado, né? Não, e até consultor legislativo, o cara realmente dá o parecer, aí tem de tudo. Entendi. Tem parecer, tem consultor de orçamento, consultor previdenciário, consultor urbanístico. Você for olhar o corpo de servidores, é tudo professor titular de universidade, mestre, doutor, PhD, porque a remuneração é muito alta. É um modelo de trabalho que não é exaustivo, né? E é uma galera muito, muito, muito qualificada. E é concurso, né? É concurso. Isso os servidores. Então você vai ter os servidores. Na Câmara do Rio tem um pouco, mas é bem pequeno. É uma estrutura bem menor. E você vai ter os gabinetes. Aí o gabinete é livre nomeação. Entendi. Aí vai muito do que é o político. Né? Eu, por exemplo, assim que eu assumi o primeiro gabinete que eu formei, 4 vagas eu abri um processo seletivo que tiveram 1.808 inscritos. Caramba! E assim, a minha assessora de comunicação veio do Rio Grande do Sul, a minha assessora de planejamento urbano, que é arquiteta, veio de Minas Gerais, pessoas que eu não conhecia minimamente, mas a qualificação era muito boa. Mas é um modelo que eu acredito muito. Legal. E tem a galera do primo, do irmão, do parente, da rua, o vizinho, aí... Mas em algum nível você acha que é uma tendência de você ter um corpo mais qualificado, que cria-se essa tendência ou não? Na verdade, isso é completamente aleatório, dependendo totalmente do eleito. Depende muito do eleito, basicamente do eleito, assim, o nível de controle disso é muito pouco. Até, isso é meio discutido no nível de controle. Deveríamos controlar os políticos na seleção dos seus assessores. Tribunais de Contas ficam discutindo isso. É muito sensível. Porque, assim, no fim, é meio que controlar um pouco da democracia, porque o gabinete é a extensão da atuação parlamentar. Claro, então, claro. assim, se o cara quer... Ele fala, cara, eu tô nomeando uma liderança do meu bairro, porque é o cara que vai rodar Irajá inteiro, falando com todo mundo e vai colher as demandas. Independente assim, da qualificação dele, nível técnico, etc. Quem sou eu, o Tribunal de Contas, pra julgar? Quem conhece melhor o E bairro... às vezes o cara desse pode até ser bom, né? Porque às vezes ele pode ser muito correria, difícil. trabalhador, Mas é isso, ele é bom para aquele... Só que como o controle ele é difícil do ponto de vista conceitual, dá margem pra tudo e aí também entra muita várzea. Mas hoje é melhor do que 10 anos atrás, com certeza. Tem mais vereadores de opinião, tem a renovação política, elegeu algumas pessoas diferentes, gente de esquerda, de direita. Hoje em dia, por exemplo, o governo... Eu ouço até entre os vereadores, antigamente somos 51 vereadores. O governo fazia umas votações 46-3, 47-2, contando os ausentes aí, não sou tão ruim de conta, não. Porque nunca dá 51 somado, nunca dá. Sempre tem alguém que... tá passando mal, tá ausente, etc. Hoje em dia, o governo... Muito difícil passar de 40. Muito difícil. Tem 10 vereadores que... Minimamente 10 ali não... Sempre tem 10 divergindo. Não são sempre os mesmos 10, tipo assim, 10 birrentos. Sim, entendi. Vai mudando, mas não tem uma base cega. E isso é bom? Democraticamente isso é bom? Pô, acho excelente, porque... imagina, não é possível que 48 de 51 concordem com... Tem que ter um nível de divergência, isso te dá um mínimo de manobra do bom sentido. Porque imagina, eu sou da oposição da minoria. Se a maioria é cega, dentro da Câmara, do regimento nosso, da Câmara de Vereadores, você pode aprovar um requerimento de encerramento de discussão. Eu acho uma coisa bizarramente autoritária, mas... Então, a maioria dos vereadores podem votar para aquele projeto não ser discutido. Caramba, não sabia disso. Então, você discute um, discute dois, você fala, não, agora eu vou responder. Não, protocolei aqui, ó, a maioria aprovou, não discute mais. Acabou, vai a voto. Entendi. Aí tem outras coisas, inversão de pauta. Então, a pauta tem lá 28 projetos. Isso é um tema muito interessante. Pauta, eu acho muito interessante. Porque aí você vai aprendendo lá dentro. Tem uma pauta. Aí as pessoas não sabem, o que vai ser votado? Votado é a pauta. Tem 28 projetos. Aí a gente formou uma pauta. Aí o meu projeto é o 25º.
Ou o projeto do governo 25º. Aí você pensa, pô, hoje não vai votar o do governo, porque você vai votando em ordem. Vota primeiro, vota segundo, vota terceiro. Não vai chegar no 25º de jeito nenhum. Você se prepara pros outros. Existe previsto no regimento a inversão da pauta. Aí chega o governo, eu tenho maioria absoluta dos votos, peguei aqui a assinatura de todo mundo, meu projeto vai ser o primeiro. Aí você fala, pô, não, mas peraí, eu não me programei, etc. Não, vai votar. Aí vou discutir, não, encerramento de discussão também. Aí vai votar e acabou. Gente, é interessante, né? Quem domina bem o regimento interno, você tem muitas estratégias ali pra... Então a vantagem de ter uma minoria, ainda que você perca, pelo menos essas coisas você impede. Fala, ó, não vai ter inversão de pauta. Entendi. A discussão vai acontecer. A gente pode perder, porque, né, o parlamento tá aí pra isso. Mas ser atropelado, humilhado, assim, pelo menos isso a gente consegue garantir que o projeto tem discussão. Não, muito legal, porque é o exercício democrático ali na veia, E né? você acha que tem uma renovação muito grande na política? Porque a gente ouve muito isso às vezes na mídia, né? Ah, porque a política tá se renovando, Pô, agora vai mesmos tão mudar. sempre Tal. lá. Mas não, ainda não. Ainda que tenha essas diferenças que você falou que melhoraram de 10 anos pra cá, como você estava mencionando, mas ainda também não tem o suficiente pra ter uma renovação mesmo, né? É isso. Eu não diria que a gente teve uma renovação, mas temos mais vereadores dependentes que nós tínhamos no passado. E muitas vezes, por exemplo, eu falei, pra você apresentar uma emenda que é sugerir uma alteração no texto. Ou seja, o texto diz A, eu gostaria que ele dissesse B. Eu preciso de 17 assinaturas. Quando vocês têm independência, por exemplo, eu sou do Novo e tem o pessoal do PSOL, ideologicamente muito diferente. Mas a gente faz um mínimo que é, pô, já que precisa ter 17 pra apresentar, eu assino. Eu assino as do pessoal, o pessoal assina as minhas, os vereadores independentes se assinam, pra pelo menos ter o debate. Se vota A ou se vota B. Porque se eu não consigo nem apresentar, não tem nem voto se vota A ou se vota B. Uma boa fé ali legislativa, uma boa fé, né? cara. A gente garante o mínimo de discussão. Então, hoje tem um mínimo disso. Isso é uma bela política, né? Isso é uma boa Não, política. isso é muito legal, porque é um diálogo, né? Não deixa de ser um diálogo entre pessoas que têm ideologias diferentes. Né? Essa pergunta eu acho que é interessante, que o homem médio brasileiro, mulher média brasileira, tem a impressão que o que a gente vê ali nas câmaras, quando a pessoa tá no púlpito lá falando, é o pau torando e aquilo o dia inteiro. Mas eu tenho a impressão de que pra uma convivência mínima aquilo ali não é a realidade do 24/7 das câmaras legislativas, correto? 100% correto. E era uma coisa que muita gente fica indignada, manda mensagem. E eu já fui indignado disso. Você tá tomando cafezinho com o cara do pessoal, Pedro? Pô, que isso? Não, e eu vi os caras caindo na porrada, um ironizando o outro, debochando, etc. E aí terminava lá, descia do púlpito e se abraçavam. E isso saía na Globo News, registrado. Falei, esses caras são os falsos. E depois você tá lá dentro, você vê que você convive com aquelas pessoas diariamente. E mesmo nós, como advogados, os amigos aí que eu tô sempre conversando, de fato, você vai lá pra sustentação oral no Tribunal de Justiça, muitas vezes você é duro com a outra parte, você é duro com outro advogado, que às vezes é amigo seu, você toma um chopp depois, toma um café depois, em outra causa estão juntos do mesmo lado dos autores. E aí eu pensei, pô, é super razoável, a gente não pode criar inimizade porque nós estamos discordando de ideias. É claro, se a pessoa fizer uma baixaria, né, for muito pesada, você pode falar, cara, isso é incorreto, você não pode agir dessa forma. Mas debater, você pode ser muito intenso e no dia seguinte, não, 5 minutos depois, inclusive muitas vezes que eu sou mais duro, eu termino e vou lá cumprimentar. Falo, pô, vereador, foi um bom debate, etc. Isso é bem legal, uma estratégia, né? Até pra sentir se a pessoa, no geral, se a pessoa ficou chateada, ela te fala, pô, cara, mas aquela coisa lá que você falou não precisava ter sido daquele jeito, e aí corrijo. Ou no geral, beleza aí, bom debate. Mas eu acho que até cabe uma flexibilidade maior do ponto de vista do legislador, né, que tá nesse debate de ideias e naturalmente midiático, em aguentar mais a pancada e não levar tanto pessoal certas coisas, né? As pessoas levam mais como na rua. Não, teria que ser da natureza do político ser mais tolerante a isso. Pois é. Imagina, meu amigo, o famoso, né, não sabe brincar, não desce pro play. Você basicamente, né? Se você é parlamento, você parla. Então você vai subir pra ficar falando. Aí pessoas vão discordar. Isso tá previsto no regimento. Que é, vereador, peço uma parte, né? Então eu tenho o direito de, no meio da fala do outro, eu interromper e fazer uma parte. Que ele pode dar, não pode não dar, vai lá. Mas tá previsto no regimento, concessão de a parte, debate. E aí, imagina, o cara vai ficar ofendido porque eu fiz uma parte, porque eu discordei dele, porque eu divergi. Meu amigo, pelo amor de Deus, vai pra casa então, você não tá na profissão correta. Quando eu comecei a sustentar, eu lembro muito que meu pai é advogado também, apesar dele não trabalhar em escritório e nada, mas ele é advogado também. E eu me lembro muito que ele falou isso, ele falou, na sustentação oral,
Irmão, tu cai na porrada com lá, porque tu tem que defender o teu cliente. Então tu não vai xingar, tu não vai levar pessoal, mas assim, tu defende o teu cliente com todos os dentes e o outro advogado espera que ele faça o mesmo. Agora, saiu dali, cara, não arruma confusão não. Aperta a mão do cara, porque esse cara vai estar com você ali todo dia praticamente trabalhando. Se é um cara de sustentar, você recorrentemente vai estar vendo ele. Ah, isso encontra o teu cliente vai e volta. O teu cliente acabou o caso, de repente ele nunca mais vai precisar do advogado, então nunca mais vai ver. Esse cara na semana seguinte vai estar sustentando você também. Então não leve pro pessoal e não deixe que ele também leve, porque vocês são colegas de trabalho, então de profissão. Então ali no dia a dia vocês vão estar muito mais constantes da sua relação do que com o teu cliente, por exemplo. Mas isso é uma coisa engraçada. Eu falo muito mesmo pra minha equipe, porque quando você se relaciona, obviamente, num momento diferente de você estar ali num parlamento discutindo numa câmara, mas numa empresa, você tem que debater com as outras áreas. E eu falo muito exatamente isso. Eu falei, você não pode pessoalizar. Quando você está debatendo, você está debatendo uma estratégia profissional, uma colocação, seja financeira, seja contábil, seja jurídica. Isso não é sobre a natureza da sua pessoa. Isso é o seu posicionamento profissional e o posicionamento de outra pessoa. O objetivo é chegar num objetivo em comum. Mas o que é interessante é que a maioria esmagadora das pessoas pessoaliza absolutamente tudo. A gente tem uma tendência a achar que as coisas são conosco. É verdade. E a gente não debate ideias. Eu acho que isso tem dificultado ainda mais na nossa sociedade atualmente. Debater ideias é muito difícil. E aí vem o que eu quero te perguntar, Pedro. Como é isso? Qual é o nível de dificuldade? Como é que foi passar por isso, aprender a essa relação de antagonismo, mas para chegar no objetivo em comum? Tem algumas reflexões boas com relação a isso, até na linha de não levar pro pessoal. Depois que eu percebi, pareceu muito óbvio. No primeiro momento, não era. Vamos lá, tô debatendo com o cara. No geral, parece que há um antagonismo, de que eu diminuo ele ou ele me diminui. Mas vamos pegar um caso, alguns devem conhecer, Lei da Liberdade Econômica. Então, atividades de baixo risco não precisam de alvará. Então vamos liberar, o alvará fica automatizado, fica mais fácil, isso é uma questão municipal, etc. Eu sou um liberal, eu acho que é excelente. Vamos liberar, a vida das pessoas, vamos simplificar. E um vereador do PT, do PSOL, vai falar, não, é importante que o Estado esteja ali olhando, tem que olhar todas as licenças sim, etc, etc. Tanto que votaram contra a legislação. Quando ele sobe pra defender essa posição dele e eu subo pra defender a minha, eu ganho e ele ganha. Porque o eleitor dele quer ouvir aquilo e o meu eleitor quer ouvir o que eu estou dizendo. Então, eu não tô diminuindo ele não tá me diminuindo. Na verdade, nós dois estamos centralizando as atenções. Sim. E quem tá perdendo são os vereadores que não falam. Posicionando. Então, se por exemplo, tem 3 do PSOL, 3 do PT. Aquele que antagonizar nessa posição, ele ganhou dos outros. Porque naquele eleitor, ele subiu. Sim. E se eu for o cara que tem 5 vereadores que apoiam a Lei da Liberdade Econômica, eu fui o que mais apareceu, e aí no meu debate, vai lá, o jornalista do Globo falou, pô, eu gostei muito da sua fala, dá uma entrevista. Eu não derrotei, eu não ganhei em cima do cara do PT ou do PSOL. Eu ganhei em cima do cara que tem uma visão de mundo parecida com a minha. Eu lembro... Porque o eleitor, assim, no geral, o meu eleitor não escolhe... O eleitor tem todo tipo de voto, né? Mas no geral, ele não escolhe entre votar em alguém do Novo ou alguém do PSOL. Não. Ele fica meio, Sim. alguém do PSOL, alguém do PT, alguém do PCdoB. E aí o meu eleitor vai estar, eu vou votar ou no PSDB, eu vou votar em alguém do Novo. Então você disputa por campos. Quando você percebe isso, você fala, cara, Interessantíssimo. o meu rival não é o cara do antagonismo ideológico. É o meu amigo. Esse cara nunca vai votar Meu em rival é você. meu amigo. É o cara que me deu bem na jornada das vezes. Eu lembro que tinha no Jornal da Globo, eu acho, um quadro que estava interessante, era com aquele Heraldo Pereira, que era o Pinga Fogo. Que era uma pauta específica e botava exatamente isso. 2 políticos de espectros diferentes, com opiniões diferentes sobre esse tema. E faziam um bate-bola, jogo rápido ali e de ideias. É exatamente isso. E, como ele bem falou, quem protagoniza o polo são esses 2 caras, né? Traçando um paralelo, às vezes eu tô saindo da política só porque a gente consegue abranger nosso discurso. A Gabriela Prioli, que hoje em dia é uma personagem, que era uma advogada, que hoje em dia talvez ainda seja O Heraldo também é advogado. É uma comunicadora hoje. Ela cresceu justamente assim, porque ela participava de um antagonismo na CNN. Na CNN. E na realidade... Augusto Botelho. Exatamente. E com Augusto, exatamente. É exatamente isso que aconteceu com ela. Ela conseguiu angariar votos, de uma forma, usando um outro termo para audiência, pelo posicionamento dela, independente do posicionamento do Augusto. E aí isso ajuda muito nesse lado. E um segundo, foi até mais importante a nível pessoal e relaciona bastante com a visão de advogado. É como a pessoa fala, pô, você é advogado, defende sua causa com vontade, com a maior dedicação possível, mas tenta também não internalizar ela pra você, tipo assim, pô, perdi, vou chegar mal em casa, como se tivesse sido uma derrota pessoal. Isso é muito importante também lá dentro, porque muitas vezes pessoas me trazem projetos, ideias,
E eu faço o meu melhor pra provar. Mas no início eu também ficava nervoso, como se fosse comigo. Tipo, meu Deus, eu perdi, eu ficava muito mal, etc. E claro que eu acredito que o projeto é bom, então eu fico chateado com ele não aprovado, porque eu acho que seria melhor pra cidade. Mas eu tento também pensar, cara, eu fiz meu melhor, dediquei meu melhor, e eu não posso ficar somatizando a nível de energia toda vez que eu tiver uma derrota. Então, a nível de defesa das ideias, é defender, mas como eu voto projeto todo dia, se todo dia eu ficar somatizando as minhas derrotas, cara, pesa muito. E o Até porque não depende volume- só de você, né? Não depende só de mim, então eu comecei a falar, cara, eu fiz meu melhor, E a defendi meu experiência melhor. traz isso, talvez não. E talvez não, Pedro. Por exemplo, a experiência do advogado quando você perde uma ação, etc. Não, você falou isso, eu achei muito legal, porque eu também tinha isso. Assim, por exemplo, no direito é normal, você vai debater, você pode vencer, você pode ganhar, você pode recorrer, você pode vencer no recurso, pode perder no recurso, enfim. E aí, a primeira vez que eu perdi um caso, assim, cara, eu fiquei muito mal, mas assim, me destruiu muito. Falei, cara, como assim eu perdi um caso? Nunca tinha perdido nenhum caso. Falei, caralho, tipo, impossível. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu comecei, cara, eu lembro que eu comecei a surtar, comecei a ler os livros pra ver se eu tinha errado alguma coisa, assim, sabe? Eu comecei a estar numa neura bizarra, assim. E aí eu comecei a ver, falei, cara, peraí. Aí, numa hora você dá aquela clareada assim, você fala, tá bom, toma um whiskyzinho, dá uma relaxada, e fala, tá bom, o que tá acontecendo? Eu perdi porque eu cometi um erro técnico? Não, tá bom, já ficou claro que eu não cometi nenhum erro técnico. Cara, outra parte apresentou provas melhores que a minha, o cliente falou uma coisa que na verdade não conseguiu se provar, e aí, cara, eu falei, então beleza, então De repente foda. o caso é do do cara jogo, tá mais pro entendeu? outro lado também. E aí, cara, acontece, entendeu? E aí você tira esse peso também da sua responsabilidade. Eu falei, cara, não depende só de mim, depende de como é que a outra prova vai apresentar a parte dela, como é que o juiz vai interpretar as provas que estão ali postas. Então também tem muito isso no coisa. Agora, é muito legal, obviamente, você consegue, traz um projeto de lei, ou você consegue reverter um caso, você fala, caralho, eu sou... Feliz. Aí você leva pro pessoal, cara, eu sou pica pra caralho. Sou gigante, o pai tá grande. O pai tá grande, pô. Vem com o pai. Mas, cara, o fracasso, digamos assim, eu acho ele incrível, assim. Tipo, a nossa derrota constrói. Você a aprende gente. muito, você aprende muito. Eu acho que você aprende mais com a derrota que com a vitória. Mas, com certeza. Muito mais. Eu sempre acho falava que um a vitória negócio. enebria a gente. Eu acho que a gente começa a se colocar num... Acho que a gente perde a gente fica menos Fica míope. palpável. Fica míope. Se descola. Eu acho que a derrota, ela traz a gente pra uma É realidade. porque eu acho que a vitória. É óbvio que é sempre bom vencer, é melhor que o cenário do mundo. Mas assim, eu acho que quando você tá ganhando muito, de repente você pode entrar numa zona de conforto. É mais fácil você entrar na zona de conforto quando você tá ganhando do que você entrar numa zona de conforto quando você tá perdendo. Porque ninguém quer perder, né? Então você não vai ficar aquela. Porra, Zona de tranquilão, conforto, tô perdendo só tomando é porrada. Exatamente. Tô só tomando porrada aqui. Então é óbvio que você não quer ficar nessa zona de conforto, que é uma zona de conforto ruim, né? Então você vai tentar melhorar pra. Não é conforto. Não é confortável, É zona de né? desconforto. Deitado numa cama de prego, delícia, muito conforto. A não ser que você goste de apanhar, no caso. Mas acho que foi o assim, que o Duarte falou, cara. É que como ele lida com muito volume, né, nos projetos, etc. Uma frase que eu ouvi de um chefe meu na época de estágio, que ele falou, cara, o volume dilui muita coisa. Ah, tudo. Então, conforme você vai tendo muita coisa, aí você vai começando a pegar a experiência e o volume que tá, de repente você tava num saldo negativo, vai convertendo pro positivo, tu vai ganhando a casca pra entender que a derrota tem seu valor também até pra te E desenvolver. até assim, por exemplo, nos últimos anos, eu comecei a fazer muita coisa. Quando você faz muita coisa, tem um volume, por exemplo, imagina o trabalho de um vereador de um município tão importante como o Rio. Você coloca coisa em parâmetro. E aí tudo você bota em perspectiva. E colocar as coisas em perspectiva facilita muito a viver. Porque você começa a dar de fato importância ao que tem que ser muito importante. Porque senão você não se desenvolve profissionalmente, você não concorre uma eleição, você não concorre uma pré-eleição, você não segue a vida de advogado, enfim. Aí você tem que saber analisar até a probabilidade daquilo dar certo. Tipo, Sim. cara, você tá me apresentando um projeto. Legal. Qual que é a probabilidade disso passar na Câmara, por exemplo? Entendeu? Qual a probabilidade de eu conseguir fazer as alianças, conseguir convencer alguém, Sim. seja um cara completamente antagonista ao minha ideologia, ou seja um cara que tá aqui do meu lado sentado. Pô, isso é viável, é factível que isso vá pra frente, não é? Isso efetivamente vai ajudar? Ou é uma coisa que eu tô tomando mais pelo meu ego, por alguma questão pessoal, por alguém que tá do meu lado que pediu esse favor pra mim? Então eu acho que isso também tem... Eu acho que na experiência, na advocacia também é a mesma coisa. Também tem muito isso, assim, de você... Por exemplo, eu comecei, nesse sentido, a não pegar mais casos de familiar. Porque eu me envolvi a um ponto que eu falava, cara, tá prejudicando minha atuação, não tá ficando legal. Eu passar pro outro advogado do escritório.
Nem fala. Isso que você tá falando, Pedro, outro dia eu li um negócio incrível, que é a diferença entre cuidado e preocupação. E aí isso parece uma coisa meio na esfera pessoal, mas não, se estende a tudo. Cuidado é aquilo que eu cuido de fato. Então eu tô participando de um processo legislativo, eu dei o meu melhor, eu apresentei da melhor forma, eu negociei com os meus adversários, eu fui no parlamento e falei da melhor forma possível. Agora, a preocupação é aquilo que você ocupa a sua mente e nada você pode fazer em relação àquilo. Então não tem a preocupação, ela, em regra, ela é negativa. Mas o Pedro aqui, a gente... Sim. A Não, gente mas vai. A gente vai. Às vezes mas é bom explicar, porque eu demorei pra entender isso e às vezes eu tenho dificuldade de explicar pras pessoas que é essa diferença do cuidado e da preocupação. Eu faço o meu melhor pra aprovar, mas eu não fico mais me martirizando. Martirizando, exatamente. E no banho lá, demorando 40 minutos pensando, meu Deus, se eu tivesse usado esse verbo em vez daquele, lá no fim não ia mudar. Não, ia mudar. não, exatamente. E aí o que eu tento hoje, às vezes, é ver valor, talvez a nível jurídico seja mais difícil, mas na política, no processo, no meio do caminho. Então, dá uns exemplos. Uma coisa que eu já percebi que eu sempre perco, essas leis de colocar placa nos comércios. Então, todo restaurante tem que ter... Quadrinho disso, quadrinho daquilo. Não pode fazer isso, não pode fazer... Vamos lembrar, uma que eu lembro é manobra de Heimlich, que é pra pessoa... pra no cuspir. banheiro. Aí tem que ter nos restaurantes agora, manobra de tem que Heimlich. Aí, independente de quem tem posição, a favor ou contra, eu já percebi que essas placas eu sempre perco. E aí, no início, eu ficava muito nervoso. Falei, não acredito, mais uma placa, caramba, os comerciantes, coitado. Como é que eu vou entrar no restaurante de novo e o dono vai me julgar que eu sou incompetente? Tudo mais. Mas é uma ampla maioria, não adianta que eu falo. Já tentei diferentes abordagens. Não a maioria adianta. é tipo assim, Pedro, dá um papel, o cara tem parede pra caramba, não custa nada, etc. Não é assim, não custa. Então, o que eu faço hoje em dia? Não fico mais me estressando. Eu vou lá, peço, eu tenho direito, coisa aí, voltando pra regimento, eu posso pedir nominal, porque a maior parte dos projetos, eles são aprovados no automático. Não havendo que queira se manifestar de forma contrária, está aprovado. Como está, né? Permanece como está aprovado. A menos que seja um projeto, tributo tem que ser maioria absoluta. Tem coisas que são maioria absoluta. São os quóruns. Aí são os quóruns. Mas a ampla maioria é simples. Aí eu vou, peço, presidente, nominal. Ou seja, cada um vai ter que votar. Aí tem lá, sai o placar. São sempre os mesmos que votam juntos contra, lá uns 5, 6. Eu pego a foto, mando para as associações comerciais, restaurantes, mais uma vez, uma placa aprovada, fomos contra, pedimos nominal, a votação tá aí. São essas, e meio pro eleitor fala, meu amigo, se você se importa com isso, essas pessoas são as que são a favor e essas pessoas são as que são contra. Na próxima eleição, tenta botar mais gente que é contra. E aí, quando você já tem um projeto de lei que, por exemplo, ou você queira, ou tem algum interesse político partidário, ou de alguma pessoa próxima a você que gostaria, te apresenta uma ideia de um projeto de lei, você já mais ou menos sabe quem é que vai votar ali pela tua experiência, pelas votações anteriores. Você já sabe mais ou menos, esse cara vai votar a favor, esse aqui tem chance de votar, esse aqui é sem chance. Como é que você, no bom sentido, consegue costurar as aprovações de um projeto que te interessa? A melhor coisa é falar, o primeiro é líder de governo. Líder de governo, Líder de governo, porque ele controla assim no bom sentido, não tô querendo diminuir ninguém não, mas assim, ele gere, ele tem influência direta e considerável em uns 25, 30 vereadores e 51. Entendi. Caramba. Então, no que ele vota, muitas pessoas olham o que ele vai votar. Ele vota e o pessoal começa a votar atrás. Então, o líder de governo, ele já tem uma força muito grande. Então, se o líder de governo vai lá e fala, Pedro, gostei do teu projeto, ou você vai no secretário. Então, meu projeto é sobre educação. Então, eu vou no secretário de educação, falo, secretário, eu tô fazendo isso, que vai melhorar as creches, é bom pra nossa creche da nossa cidade, por causa de ABC. Se o secretário fala, gostei, verdade, legal, vou ligar pro líder de governo, e vou avisar ele que o governo da Secretaria de Educação é a favor. E o líder de governo lá dentro defende, meio caminho andado. E o outro são alguns vereadores chaves, você muitas vezes ceder com a autoria. Então você vem e fala, fulano, o que você acha desse projeto? Eu já sei de cabeça os que concordam comigo em algumas coisas. Então tem uns vereadores que defendem muito comerciante, bar e restaurante, etc. Eu vou, cara, eu pensei isso aqui que ajuda bar e restaurante. O que você acha? Cara, acho muito bom, sou coautor. Então, os outros vereadores olham e falam, não é só o Pedro. É o Pedro, o Rodrigo, a Natália e o outro Pedro. Então, eu gosto deles. Às vezes o Pedro eu não gosto tanto, mas eu gosto da Natália. Ela é gente boa, tá sempre conversando comigo e tudo mais, então eu vou votar a favor. Então você cria uma onda, e quem você sabe que detesta o projeto, tentar dar uma quebrada na pessoa. Fala, cara, o que do projeto te preocupa muito? O que eu poderia mexer nele? Às vezes dá pra mexer, às vezes não dá. Então é uma lógica meio, quebrar resistência e aumentar apoio. É difícil mudar o posicionamento? Por exemplo, eu sou uma política com uma orientação macro X. Então, obviamente, todos os pequenos projetos que derivam disso vão ter uma natureza, tudo tem uma raiz. É difícil essa mudança de posicionamento? Muito difícil. Muito, difícil, né? Muito difícil. Pra quem tem voto de opinião, é muito difícil mudar. Mas
Não, pode Não, eu ia falar, concluir. mas você consegue concessões, mas você pegar no meio do... A pessoa não vai mudar. Mas o que acontece muito é o nível de resistência. Então você fala, cara, eu tô com uma maioria. Ó, eu construí bem, eu tenho ali uns 25, 30. Isso é, rapidinho, só um parênteses. Isso é dito? Tipo, ó, beleza, vai lá que eu vou votar? Ou é tipo assim, uma sensibilidade que você tem? Cara, esse cara vai votar comigo pela conversa que eu tive com ele. Um pouco dos dois. Eu não converso com os 30, mas tem uns que eu sei. Eu falei, cara, esse cara mais ou menos vai com a gente. E tem uns que eu checo. Sobretudo os que eu sei que são mais importantes. Entendi. Porque se o cara for contra, vai causar desandar. vai desandar. Entendi. Então eu vou nesses, eu falo, fui nos cardeais, nos caras que mandam. Eles falaram que ok, então muito difícil dar problema. Cardeal é um termo que vocês usam ou foi um termo que você usou? Alguns usam. Não é tudo- Eu gostei. Eu gostei. É por isso que eu perguntei. Não, a gente usa um pouco. Então, Mas não tá previsto no regimento, não, só pra deixar claro. Mas na política mesmo, Só vocês vão da Igreja lembrar? Católica. Baixo e alto clero. A grande é. imprensa usa muito, né? Usa. Baixo clero, Sim. normalmente é o centrão, o alto clero. Então o cardeal acaba vindo... Entendi, desse Vem cenário. daí dessa coisa do alto clero e baixo clero. Então você fala com essas pessoas e o que você consegue muitas vezes falar com quem é do outro lado, e eu vou dar uns exemplos aqui, é você quebrar a resistência. E aí como é que você vai fazer? E às vezes sou eu, inclusive, que sou a pessoa que sou quebrada na resistência. Que é, Pedro, olha só, a gente juntou aqui, vou dar o exemplo como minoria, a gente juntou aqui, o projeto vai aprovar. A gente tem ampla maioria, mas a gente sabe que você é muito contra e que você vai pentelhar. Tá aqui o projeto, tem 20 emendas, pensa aí o que você acha que poderia melhorar, a gente vê se dá. E aí o cara aceita uma coisa ou outra, aí você fala, pô, aqui dá, isso já me quebra. E aí você fala, Pedro, eu sei que no final você vai continuar votando contra. Mas se eu contemplar, se eu aceitar uma emenda sua, você não usa todos os instrumentos do regimento para atrapalhar, você só sobe, discute, fala que você é contra por causa de A, B, C, blá, 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 e vota contra. Mas você não pede adiamento, você não pede verificação de todos os instrumentos. Legal. Gente, adorei. Faz todo Cara, sentido. legal. Então, Cara, adorei. Legal. Então, fazer umas coisas assim, pegar uma reforma tributária. Aí vai lá, aumenta o ISS daqui, aumenta o IPTU dali, e o governo tem ampla maioria e fala, cara, o governo precisa desse dinheiro, etc e tal. Isso. Aí você vem e fala, então vamos lá. Vai demorar 2 anos pra implementar, em vez de ser um ano só aí da carência tributária, esqueci o termo exato, da antecedência. Noventena. Não, só vai valer daqui a 2 anos pro cara dar mais tempo dele se organizar. Pô, tem alguns setores da cidade que eu acho que são muito importantes. Bar e restaurante. Eu acho que esse aqui não dá pra aumentar a alíquota agora, segura. Se ele negocia algumas coisas, o cara fala, beleza. A gente vai aceitar isso, mas você não faz o caos. Você vai subir, vai discutir, não negocia o voto, vou continuar votando contra e tudo mais. Mas o quanto de caos você vai fazer? Aí você pode falar, vou fazer 100% do caos. Então, beleza, não entra nenhuma emenda. Aí vai Entendi, parte do que é ser o bom político ou o mau político. Que é difícil, porque vai ter eleitor que vai falar, eu prefiro que você não aceite nada e vá pro caos, vá pra baderna. E tem um cara que vai falar, Pedro, eu prefiro ganhar alguma coisa Sim, do que não ganhar nada. do que não ganhar nada. E aí é muito o tino. Esse Então, às vezes, feeling também, né? e aí, às vezes eu faço isso. Quando eu tô com maioria, às vezes eu converso com a pessoa e falo, não, beleza, vai demorar um pouco mais pra implementar, mas o quanto de caos você vai fazer? Mas isso vai muito de acordo com o perfil também do... Por exemplo, quem vota em você, mais ou menos tem um alinhamento de postura, de perfil com você. Eu imagino que saiba que você vai agir dessa forma. Eu quero te fazer uma pergunta. Não, mas rapidinho, só pegando o gancho desse tema, segura tua pergunta aí, rapidinho. É porque a gente teve aprovação agora no Senado. Obviamente que eu não quero que você se manifeste politicamente sobre isso, porque pode ser, não ser vantajoso. Mas assim, no Senado a gente acabou de ter um exemplo desse, né? Na PEC do STF, o Jacques Wagner, que é do governo, ele ficou meio que entre a cruz e a espada, né? Porque ou ele apoiava, entre aspas, o Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, ou ele ia a favor do STF, que tem ali o apoio do governo. Então assim... Também tem um pouco disso, né? De você estar numa situação que você fica meio que numa berlinda, você meio que tem que escolher um lado, às vezes, né? Mas agora não responde isso não, porque agora foi uma boa pergunta. Justamente por isso eu vou pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais. @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Além de Manda Pro Jurídico Podcast, nas principais plataformas de áudio e vídeo. YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc. Curtem, comentem, compartilhem e... interajam conosco para que assim consigamos cada vez mais crescer a nossa bolha virtuosa, o direito que insiste tanto que carece tanto de desenvolvimento. Agora, Duarte, por favor. Eu vou trazer um exemplo perfeito, mas vou um pouco antes da PEC, que é da reforma tributária lá em cima, no Senado. Aham. Eu conversei, deve ter 2 semanas com o senador, e ele me contou que ele estava numa situação constrangedora. Porque ele falou, Pedro, eu tô achando que eu vou votar contra a reforma tributária, só que eu tô constrangido porque o relator aceitou quase todas as minhas emendas.
E aí eu tô constrangido nisso, tipo... Porque era pra ele me quebrou, porque ele aceitou. Então eu fui lá, tem que ter a SAF não, isso aqui não. Fez várias considerações, o relator, não, beleza, tô aceitando. Aí você fica, O cara fez pra poder negociar e o cara aceitou, quebrou, né? Aí você fala, eu vou votar com. Aí quebra, fala, pô, você colocou 10 pontos, eu aceitei 9, você vai votar contra? Vai votar contra? E aí, então, tem essa coisa, fala, eu tô aceitando suas emendas, você vai pedir adiamento do projeto? Você tá tentando derrubar? Então, meu amigo, não vai entrar emenda nenhuma sua. E acontece muito isso, né? Você tem que ter muito cuidado com isso, porque de fato, a galera são pessoas, são seres humanos. As pessoas têm birra, pessoas criam birras. Claro. Mas, cara, esse cara não vale a pena, porque a gente fica 1 hora conversando com ele. Aceita tudo e ele depois volta contra. E depois ele vira a mesa, ele sobe lá e critica. Então, não, é exatamente assim. Imagina. Já cansei de ver, o vereador sai da reunião e todo mundo... Pô, toda hora esse cara faz isso. Vem aqui, aluga a gente 1 hora e no final ele vai votar conta. Não, pega todo esse papel dele aí e pode rasgar. Não aceita não. Direto. Eu fico assim... não Deixa eu anotar aqui, né? não fazer isso. Para os seus projetos, né? Para Não fazer isso. Então, assim, aí até às vezes é mais honesto. Você fala, gente, eu não vou nem participar. Assim, eu sou tão contra o projeto que eu não vou nem apresentar algumas emendas, assim, eu não vou nem entrar na discussão. É legal. Assim, Mas a experiência também, né? Com a experiência, porque eu já tive o problema, já teve um que eu participei muito e no final eu virei a mesa. E aí uns vereadores cardeais me ligaram, Pedro, muito chato o que você fez, etc e tal, foi muito tempo consumido, vários pontos seus entraram, etc. Eu falei, pô, cara, mas no final eu continuei contra. Ele falou, pô, mas então, se eu não tivesse... Aí ponderou, eu falei, não, tudo bem, entendi, pra próxima, então hoje em dia, eu começo às vezes falando isso, falo, gente, no final... O projeto é muito, muito ruim. Muito ruim. Eu tenho até algumas considerações, se vocês quiserem ouvir, eu passo, etc. Mas assim, eu não estou conversando sobre... Assim, eu estou... Saibam que votarei contra. Não, eu estou 100% contra esse projeto. Sim. Tipo assim, o que estiver ao meu alcance, já passei por isso, que eu falei isso. Contra. Falei numa mesa, assim, 20, e todo mundo leva de boa. Sim. Porque eu percebi que tudo que estiver ao meu alcance, tudo do regimento, pedir verificação de quórum, adiamento, subir em cima... O que eu puder fazer para isso não ser votado, eu farei. Todo mundo fala, beleza. Pô, isso é legal também, porque assim, você é claro no seu ponto de vista, mas também não causa um constrangimento de ficar todo mundo assim, pô, esse cara é mó filho da puta aí também, né? A gente tá trazendo aqui. Eu acho que essa análise Legal. Eu não tinha essa ideia, não. Eu achei que o cara criasse a birra aí. Do tipo, porra, a gente chamou aqui o cara pra conversar, o cara tá criticando tudo, agora é -1 pra votar nessa porra desse projeto. Não, se você for... Assim, transparente. Legal. É o jogo limpo, né? Legal. Não vai na canela, vai ali jogo jogado. Não, até porque também, imagino que dentro de 51 pessoas com posicionamentos específicos, esse posicionamento deve ser claro. Determinado projeto, é claro que o vereador Pedro Duarte não vai... Mas eu achei que às vezes tivesse no jogo político alguma coisa que o cara quisesse falar que é 100% contra. Não Você sei, aquele somebody love, entendeu? Pelo jeito até existe, só que pega mal, porque existe uma diferença muito grande. Mas isso é legal saber que pega mal. Claro. Entendeu? Porque não era uma ideia que eu tinha, de verdade. Porque existe uma opinião, tem uma diferença muito grande entre opinião e posição, postura. Uma vez você tendo uma opinião totalmente diferente e bem posicionado e sendo claro, transparente com as pessoas, eu tenho pra mim que, cara... Posso até discordar dele, mas é um cara que eu não tenho o que falar contra ele. Exatamente. Assim, o seu problema é a filosofia de vida. Tipo, combinado não sai caro, né? Tô falando pra você que eu não vou votar. Agora, se tu quiser ouvir minha sugestão, não sei o quê, aí beleza, eu posso te ajudar aqui, posso te dar mais... Mas não tô negociando. Mas não tô negociando, tô deixando bem claro que eu não vou votar. Já que a gente entrou nesse tema de negociação ou não, Pedro, só porque a nossa audiência é ampla, a gente tem pessoas jovens, pessoas mais velhas, focadas no universo jurídico, mas das mais diversas. Fala um pouco, a gente tá aqui nos detalhes da política, como é que é, se você puder dizer de uma forma assim, mais genérica, como é que é o dia a dia de um vereador? E de um vereador de um município relevante como o do Rio de Janeiro? Primeiro que não tem receita de bolo, tem de tudo quanto é modelo de mandato. Então vamos lá, tem vereador que é de bairro. Então, eu cito direto Irajá como referência, mas pode ser Madureira. Eu sou um vereador que representa a grande Madureira, Cascadura, o entorno. Então, o que eu faço muito? Eu luto para que tenha mais escolas na minha região, para que tenha mais postos de saúde na minha região, para que o asfalto esteja funcionando, o parque esteja bem reformado. Isso é um modelo de mandato. Sim. Como é que eu faço isso? Sendo próximo ao prefeito, porque é ele que tem o orçamento. Então, no geral, essa galera acaba indo para a base, acaba se aproximando do prefeito. Porque é quem tem o orçamento na mão. Você vai ter vereadores, muitas vezes, que representam igrejas. Então, tem uma pauta muito moral por trás. Então, eu sou contra o aborto, sou a favor dos valores da família, etc. E faz parte do modelo de mandato. E tem outros que são mais de opinião, como é o meu modelo. Então, eu sou um cara mais liberal, eu tenho uma visão pró-mercado, que as pessoas têm que fazer negócios. Então, eu vou trabalhar nesse sentido. E aí, esse modelo de mandato é o que vai determinar o seu dia a dia.
Imagina, se você é um vereador próximo a igrejas, imagina, você vai muito a igrejas, você participa talvez de muitas rádios do gospel para explicar para as pessoas como é que funciona, como é que tá o dia a dia. Você circula muito nesse mundo. Se você é um vereador que representa bares e restaurantes, você tem que ir no comida de boteco e visitar. Você pensa, é meio que parte do modelo mandamento. Sim. Você defende... É um mau negócio. Você deu cervejinha ali, pô. Você escolheu um baita nicho, né? Eu acho assim, golaço, você zerou a vida, excelente nicho. Porque o que você vai? Você vai no Rio Gastronomia, você vai no comida de boteco, exatamente. você vai nos polos gastronômicos, mas assim, é um modelo de mandato. claro, óbvio, Gera óbvio. muito emprego, tem muito pessoal- comercial. Tô aqui trabalhando no Guia Michelin aqui no restaurante. Exatamente, mano. Não, acho que restaurante e hotel Rio de Janeiro, gente, cidade turística, pelo Sim. amor de Deus. você tem que Hotel eu ter achei meio tendencioso a Natália falando isso aqui. Eu luto pela cidade e pelos meus interesses Tá também. certo, tá certo, Todo mundo. justo. Então acaba que o modelo do mandato vai pautar a sua rotina. Porque se você é isso, vai inaugurar um restaurante, tem que estar lá entregando o cartão, falando, pô, eu vi que você aqui tá abrindo um restaurante, eu sou um vereador muito atuante nisso. Se você tiver uma dificuldade de alvará, de coleta de lixo, fiscal te sacaneando, querendo te multar por coisas que não deve, que sabe, é realidade. Me liga porque eu tô aqui pra... É legítimo, é um modelo de mandato. Assim como, por exemplo, um vereador que tem um mandato mais de opinião, qual é a dificuldade de ser um mandato de opinião? Eu tenho que ter boas opiniões. Para ter boas opiniões, eu preciso de uma boa equipe, né? Então, um bom arquiteto, um bom cara de orçamento, um bom advogado, para que os meus posicionamentos estejam bem. É um projeto de reforma tributária. Eu tenho que ter, poder subir o Globo vem me entrevistar. Ah, vereador, você acha que o ISS melhorou, piorou, as obrigações acessórias ficaram mais simples ou mais complexas? Pô, não é uma Sim. pergunta simples, mas é o que o meu eleitor espera de mim. Sim. E o do outro espera outra coisa. Então isso da rotina varia 100%, né, da pessoa. Uma coisa só que eu vejo que o cidadão comum tem muito, e eu também tinha, era essa coisa. Ah, o deputado, o vereador só trabalha terça, quarta e quinta porque só tem sessão a terça e quarta, só tem sessão terça e quinta, blá, 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 o resto do dia não trabalha. A sessão é a ponta do iceberg. Inclusive, pela quantidade de bizarrices que são votadas, às vezes eu penso, cara, se bobear era melhor ter uma sessão por semana, porque a gente ia votar menos burocracia e menos coisas ruins. Mas ok. Só que é ponto do iceberg. Por quê? Se eu quero apresentar um bom projeto, por exemplo, pro setor, né, dos restaurantes, pros comerciantes, uma lei da liberdade econômica municipal, eu tenho que conversar, se eu quero fazer isso bem, com especialistas, eu tenho que conversar com pessoas, eu tenho que visitar os polos gastronômicos, eu tenho que ter uma agenda de visitas e de estudo, de preparo, para que na hora que aquilo chegue em plenário, o projeto esteja bem escrito e eu tenha bons argumentos. O plenário é o final do processo, é a hora de votar. Só que tudo que veio antes, eu faço que horas? Se eu tiver sessão segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Você não... Quando é que eu visito as pessoas? Quando é que eu estudo? Como é que eu recebo para poder conversar? Não tem esse espaço. mais E ou conversar não é só tomar o café, assim, é ter reunião de trabalho. Falar, cara, esse artigo é bom, esse artigo é ruim. Por exemplo, agora a gente tá votando um projeto na cidade de publicidade na rua. Então, essa outdoor... do lado do prédio, muitas vezes tem aquelas... Tem o LED, painel de LED, aquele reloginho de mede temperatura na praia. Aquilo ali a empresa coloca, ela faz o relógio porque ela ganha publicidade em cima. Tudo isso tá na lei. Tudo isso tá... A lei tem 100 artigos, porque tudo quanto a publicidade está na rua, isso é lei. Letreiro, tamanho do letreiro de uma ótica... tá na legislação. Sim. Tudo isso. A luminosidade do LED, olha isso. E aí imagina, recebe... Você tem que pedir aprovação de letreiro. Tem que pedir aprovação de letreiro, exatamente. Que é um saco, me perdoa que eu aprovo letreiro, mas é um saco. Então imagina a quantidade de pessoas que vêm trazer, porque o cara do outdoor, ele vem trazer a consideração do outdoor, o cara do LED traz a do LED, a banca de jornal tem painel de publicidade. Aí vem os jornaleiros falar, a banca de jornal tem que ter mais LED, tem que ter menos LED, a classe dos jornaleiros, etc. Então, assim, um projeto desse, quantas reuniões de trabalho eu tenho que ter pra votar bem? Eu posso, claro, ser um relapso, um desleixado, né, e sair votando do jeito que eu quiser. Mas se você leva isso a sério, são muitas reuniões, porque são 100 artigos de diferentes publicidades. E cada artigo que você coloca no papel envolve uma coletividade bizarra de Cada pessoas. artigo é um setor. Exato. Não, e assim, por exemplo, né, a gente que trabalha, eu trabalho com negócio aqui no Rio de Janeiro, inclusive com bar e restaurante. Cara, o que uma lei impacta a sua vida, o que uma lei municipal ela consegue fazer, causar uma virada de mesa dentro de uma estrutura de... É indizível, assim. É indizível. Assim, tem lei que vai começar a entrar em vigor no início do ano que vem. Eu estava discutindo ela desde o meio desse ano, porque o impacto financeiro é absurdo. Então, é muito relevante sim, que você converse com todos os setores, porque impacta
muito, assim, não é? Outra coisa que eu queria Nem a saber média. também, assim, como é que funciona a questão de verbas? Verbas que você recebe do partido para poder gerir o seu gabinete. Como é que funciona isso? A distribuição, o controle, quem que você pode contratar para te assessorar? Como é que funciona o processo seletivo? Como é que é isso tudo aí? Explica como é que funciona pra gente, por favor. Do partido eu não recebo nada, e não sou só eu, nenhum vereador recebe, pelo nível de Câmara, porque, na verdade, a estrutura de gabinete, a verba de gabinete, ela vem da Câmara. Né? Seja de vereadores, na LERJ o dinheiro vem da Assembleia Legislativa, e no Congresso Nacional o dinheiro vem do Congresso Nacional, e não dos partidos. Isso é o novo ou isso é geral? Isso é geral. Tá. Quem paga, né, é o Poder Legislativo, que, na Legal. verdade, é o cidadão. A sua casa, né? Paga imposto, vai lá para o Congresso Nacional, Sim. e a casa dá uma regra geral para todos os vereadores, todos os deputados e todos os senadores. E aí a regra varia. No Congresso Nacional, os deputados federais, por exemplo, é uma verba. Então, você tem 100... Eu não vou lembrar, eu vou chutar números aqui, porque eu não lembro mesmo. Você tem 200 mil de verba de pessoal. Então, eu posso montar uma equipe com 200 mil. É menos, mas enfim, que seja. 100 mil. Se tem no portal da transparência, você joga lá que aparece. Joga lá, não lembro mesmo. 100 mil. No nível do vereador, não é uma verba. Eu tenho cargos pré-definidos. Ah, então, legal. Eu tenho 20 cargos, que são caixinhas, né? Então, eu tenho o cargo de 3 mil, eu tenho 2 de 4, 3 de 4.500, então vai uma escala. Entendi. Esses são. Eu não consigo quebrar eles, mexer 200 pra cima, 200 pra baixo. Eu tenho... Pra alguém subir, eu tenho que encaixar. Entendi. Encaixa as pessoas Se eu nos quiser lugares. contratar, por exemplo, se você quiser contratar alguém dessa casinha aqui, dessa caixinha, tem que ser ganhando esse salário. Exatamente. Eu não consigo... A pessoa, eu queria 300 reais a mais, meu amigo. É essa faixa. Nem se você, Ou a por outra exemplo, faixa não só. contratar um da outra casinha e acumular, também não pode. Não, por exemplo, eu não uso, todos os vereadores têm direito a nomear 20 pessoas. Eu atualmente tô com 14, mas já tive 10, já tive 11, já tive 9, eu vou meio conforme eu tô necessitando ou não. E aí eu tenho cargos vagos, ou seja, que eu poderia nomear, eu não E que nomeio, você- e eu não posso juntá-los, não posso juntar, Legal. não posso tirar um pouquinho dali, que eu acho o modelo ruim, eu prefiro o modelo dos deputados, que você tem mais flexibilidade, porque às vezes tem uma pessoa que fala, Pedro, passou um ano, eu queria 500 reais a mais, eu queria aqui negociar, de consegue. subir de 7 mil pra 7.500, cara, depois desse 7, eu só tenho o próximo cargo de vago de 9. Então, E aí não... E pra você não cabe. e pra você, eu entendo, você avançou, você subiu na carreira, mas não ao ponto de Mas não 7 foi anos, tanto, mas não foi tanto. Então, assim, é difícil. Aí, às vezes, o que eu tento Sim. fazer, eu converso com as pessoas, eu falo, então no ano, eu vou te nomear um mês no de 9, ou 2 meses no de 9, depois você volta pro de 7. você pode fazer isso? Eu posso nomear e exonerar as pessoas. Ah, entendi. Nomeio, exonero. Eu acho muito curioso a nível de política, porque assim, eu vejo isso é muito bem político bizarro, né? defendendo o CLT. Tipo assim, a gente tem que aprovar a CLT, blá blá blá, tem que garantir aviso prévio, etc. Mas na política não existe aviso prévio. Não eu ia existe falar isso. justificativa. Você pode ser exonerado no dia seguinte. Hoje, É o dia seguinte. É adjunto. Briguei com você agora, amanhã tá exonerado. E não existe aviso prévio, não existe justificativa, é irreversível, não tem controle nenhum. CLT só é bom pro empresário mesmo. Cara, acho isso curioso. Eu falo, acho isso curioso. CLT pros outros, pra classe política não. Mas eu não confio mais na pessoa. Às vezes, mas eu não confio mais na pessoa. O empresário não pode mais deixar de confiar no O cara roubou o cara, mas tem que pagar o direito Não, trabalhista mas aviso lá. prévio, indenização, tudo mais. Cara, é surreal. Mas na política, então, assim, às vezes eu faço assim. Entendi, É vai o fazer. modelo que eu encontrei pra fazer. Mas isso, aí eu não sei se você vai saber me dizer, mas isso em todos os municípios ou cada município é diferente? Muda muito. Muda Isso é muito regimento interno. Então, cada Câmara tem o direito de escolher. Tem Câmara que vai ter 5 assessores, outras vão ter 20. sim. Eu, particularmente, considero 20 um número alto. Mas isso vai de conforme a minha Câmara. Bom, primeiro que o contribuinte agradece, já que você não acha que 20 é alto, não contratar os 20 só pra botar alguém lá. Então, já é um agradecimento do contribuinte aí do Rio de Janeiro a você. E o segundo, assim, essas caixinhas que você falou são profissões já pré-estabelecidas ou é só de nível de pay grade, de salário ali? É só nível salarial, zero pré-estabelecido. Inclusive, como a gente até falou, tem um debate que seria um controle do mandato dos outros. Então, você imagina, se eu tenho o poder de dizer quais são os pré, imagina eu falar, só pode contratar pessoas com ensino superior. Entendi. Entendi. Aí alguém fala, mas eu tenho uma liderança do bairro, meu modelo de bairro, o cara é um baita líder lá, roda tudo, conhece o bairro inteiro, por que ele não pode... Então gera questionamentos. entendi. É bem sensível, assim. muito sensível. Se você olha, assim, na verdade, uma Natália que não estivesse sentada na mesa do Pedro de plano, falaria, não, eu acho que deveria sim haver algum nível ali de interferência, mas aí quando você traz essa perspectiva, eu já reflito nessa mesa. Realmente é muito sensível, porque o seu posicionamento político, a sua forma de mandato, ela é muito diferente, cada um é muito diferente. É porque é uma linha muito tênue, né? Se a pessoa for uma pessoa correta,
a liderança de bairro nesse teu exemplo, por exemplo, teria que ser o cara que efetivamente vai trabalhar, que vai fazer a diferença pro mandato dele. Agora, se você não for uma pessoa correta, ele vai botar a liderança de bairro porque vai ganhar voto, porque ele não vai fazer porra nenhuma, exatamente. né? Então esse é o problema. Por isso, o que dá pra cobrar, eu cobro muito, é transparência. Sim. Fala, meu amigo, esses são os assessores. No meu site tá lá, todos os meus assessores, currículo, o que fez da vida, etc. Fala, cara, se você achar ruim, você deixa de votar na pessoa. Sim. O controle tem que vir do eleitor e não de um órgão, né, um tribunal de contas, de virar e falar, não, esse aqui não serve pra ser assessor. Assim, por quê? É meio complexo isso. Sim. Agora, o que tem que ter é transparência. Total. Perfeito, acho sensacional isso. E aí vai por isso, o modelo de contratação vai muito do profissional que você quer dentro do que você quer entregar. E tem outras verbas, né, a nível de Câmara. Aí vai mudar de nível Brasil. Então tem isso da verba de gabinete pessoal e tem os auxílios. No caso da Câmara do Rio, são 1.000... É bizarro. São 1.000 litros de gasolina por vereador. Eu não uso, eu renunciei desde o dia 1. Por mês. Isso é muito? É muito. Cara, você que anda muito aí, a gente tá falando de você que roda muito. Você que roda muito. Quanto é 1.000 litros de gasolina? Pô, 1.000 litros de gasolina. Meu carro faz 12. Você pode rodar, sei lá... Você multiplica por 12 o quilômetro por litro aí. Você vai 12 mil quilômetros. Sei lá, 20 sei lá, você roda o Brasil inteiro. É coisa de maluco, é coisa de maluco. Não faz sentido. Eu falo abertamente porque eu já falei eu acho um escândalo. Eu renunciei 100% a isso desde o início. E eu acho curioso que é meio que blindado da inflação, porque não é tipo assim, são 5 mil reais com gasolina. Não, é 1.000 litros. 1.000 litros. Se o litro da gasolina tiver 10 reais... diminuiu. Não é um vale... Quase. 1.000 litros. Eu lembro a primeira vez Eu tive vale abastecimento, que aí você vale ganhava combustível, X e variava de acordo com a inflação. Não, foram geniais. Mas não o tem. litro, Não, realmente... foram geniais, tem velho. empresa que a gente Blindaram na dá inflação. vale combustível. Eu lembro uma vez que, logo que saiu uma aprovação, aí eu não me lembro se era pra vereador ou se era pra deputado, mas que saiu, era bem menos que isso, era 345 quilômetros que o cara podia rodar. Aí não me lembro se a lei aprovou em quilômetro ou se eu converti na quilometragem. Que é pouco. Mas aí, não é muito, 340 quilômetros por mês é bastante. Mas uma viagem já consumiu isso. Então, mas aí você está falando que a Câmara, por exemplo, dos vereadores está aprovando, não é pra ele ficar rodando pra ir pra Búzios ou pra Cabo Frio. É pra ele vir ali pra trabalhar da casa dele, né? Então, sim, assim, claro, mas é um dinheiro público. Então, assim, eu lembro que eu chegava pros taxistas, ou motorista de Uber que seja, falava, cara, quanto tu roda por mês? Aí o cara, se eu rodar pra caramba, eu ia estourar nas corridas, eu rodo 210 quilômetros, não sei o quê. Eu falei, caralho, você acabou de se aprovar. Aí eu falei, você sabia que acabou de se aprovar numa lei, não sei o que lá? Eu não me lembro qual era a casa, mas que o cara pode rodar 345. Aí o cara, esses caras são filho da puta. Aí começa aquelas conversas de motorista de Uber e taxista, né? Mas era isso. Então, assim, 1.000 litros é muita coisa. É muita coisa. E existe, assim, é factível de se discutir isso internamente ou tipo, não... Vaca sagrada. Já tentei. Entendi. E tomei muita porrada dentro, porque aí vai o corporativismo. Absurdo você tá trazendo isso, etc. Entendi. Mas Globo é dinheiro ou é dinheiro que vocês recebem? Não, é um cartão. Entendi. É um cartão que você pode usar em imposto de gasolina. Tem uma empresa que é especializada nisso. Como se fosse um vale mesmo. Isso já deu um escândalo. Alguém botar aí Globo News, Câmara de Vereadores. imagina. E aí aí o jornalista me ligou e falou: vereador, recebi uma planilha aqui que tem todos os gastos, a sua é um traço. Por quê? Aí eu falei, porque eu não uso. Aí era meu primeiro ano de mandato. Você é o único vereador que não usa? Sou o único vereador que não usa. E falo porque saiu abertamente na empresa. Aí ele, você topa dar uma entrevista? Eu falei, topo. Falei, nossa, o dia seguinte na Câmara... Ninguém olhou na sua cara. Aquele clima de velório, né? Clima de velório. O Pedro aí que veio de bicicleta. Veio de bicicleta pra Câmara. Esse babaca, foi ele que falou. Aí eu falei, aí... Nossa, eu tomei umas represálias um tempo ali. Pede adiamento do projeto. Aí você fala, gente, mas meu projeto... Não, Pedro... Sério? Você fica meio freezing ali? É meio... Vai pra geladeira. Vai pra geladeira, cara. Seus projetos vão ficar sendo adiados um tempo aí. Pra tu tomar uma sacudida, né? Tomar uma sacudida e... Cara, mas isso é muito louco, né? A gente que trabalha com empresa, eu trabalho muito, eu também trabalho, o Rodrigo trabalha em empresa agora. Você pensar que em muitos níveis o universo público, ele não se baliza em nenhum momento como uma empresa, é muito louco. Aliás, Qual é o cenário que você Pedro, vai fazer eu falei, isso? gente, eu renuncio. Pedro, você pode renunciar, você pode não usar. Só não bota na mídia, né? Agora, Fica na você vai dar miúda. entrevista Fica na aí miúda. falando que é um absurdo, tudo mais. É demais. Eu vou- Tá expondo os outros pra quê? Não estraga o velório, é tipo isso. Eu vou contar um caso aqui pessoal. Inclusive, eu posso contar porque a empresa já foi vendida, meu avô já faleceu, então, tipo assim, é uma coisa que dá pra conversar. O meu avô, ele foi sócio de uma empresa chamada CTF, que era Controle Total de Frotas. E ele era com israelense, inclusive.
e eles tinham um chip que eles botavam em frotas de veículos, aí podia ser carro, podia ser caminhão e tal. E esse chip você só podia abastecer nos postos que tivessem CTF. O abastecimento era automático, ou seja, o motorista não tinha contato com dinheiro, ele não pagava, não tinha absolutamente nada. E o chip monitorava o seu trajeto. Então, se você desviasse a rota, ele bloqueava ou ele sabia que ele mandava um sinal dizendo que você desviou a rota e por isso ia gastar mais ou menos combustível. Então, isso tudo era tudo monitorado, controlado. Sistema israelense, assim, bizarro. E aí eu lembro que quando o meu avô aficionou com a BR, Petrobras, foi o primeiro contrato grande, depois ele fez com a Vale também. E eu lembro que no primeiro ano que eles fecharam o contrato e informatizaram a frota, a Petrobras economizou 4,2 bilhões em gastos de combustível. A Vale eu não me lembro, mas também era na casa de bilhões, assim, 1 bilhão, 2 bilhões. Eram valores absurdos, simplesmente porque nesse trajeto tinha muito desvio. O cara ou usava de outra forma, porque ele recebia o dinheiro, aí ele falava que, sei lá, deu 1.000 litros e na verdade ele usou 300, entendeu? E aí, assim, eram economias absurdas. E aí, curiosamente, na PM do Rio não aceitaram fazer o controle de frotas. Curiosamente. Curiosamente. Caramba, não aceitaram. Complicado. E aí, pra fechar esse ponto só, aí tinha também auxílio selo, mas esse acabou. Mas quando eu assumi, existia. O auxílio selo, acho que é auxílio selo. É selo mesmo. Eu Pra não mandar lembro se eram carta? 2.000 ou 3.000, mas exatamente, Pra mandar carta. Eram 2.000 ou 3.000. Vamos trabalhar com ela. 2.000 selos por mês pra você em poder mandar 2020. carta. A ideia, aí Eu eu tô falei, gente, speechless. mailing, linha de transmissão no Eu tô WhatsApp, speechless. MailChimp, alguma coisa do gênero. Então, mas esse acabou, felizmente. E nesse mandato foi criado o auxílio blindado, eu também não uso. Mas acho que é 7.500, você pode alugar um carro blindado e a Câmara te reembolsa até 7.500 se você apresentar nota do aluguel, uma coisa dessa. Mas Essas são as verbas hoje. Talvez Mas esse pelo dependendo menos tem a nota, então o cara tem que efetivamente ter alugado e usado o carro. Exato, mas né? dependendo da exposição do vereador, talvez até acho que faça sentido, né? Que a gente tá lidando com... Quando eu renunciei, eu falei, eu também não demorizei, eu falei isso. Olha, Sim, hoje eu sim. não sinto essa necessidade. Sim, eu mas- entendo que alguns talvez sintam. Sim. E o eleitor que julgue. Se Não, cabe ou não E cabe. e se o vereador, no caso, existe uma possibilidade de solicitar segurança? Por exemplo, eu tô debatendo uma pauta muito sensível, o Rio de Janeiro ele é um município sensível. Existe esse tipo de solicitação ou não é cabível? Pode, mas a Câmara não dá. No geral, o que você pede pra Polícia Civil fazer uma análise. Ah, tá. E aí a Civil, ela dá um parecer, né, se de fato você tem um risco ou não. Uhum. E aí o próprio aparato do Estado, mais o governo do entendi, Estado, governo do Estado. ele vai te prover um... Entendi, uma Assim, segurança. de verdade, eu não sou contra certos auxílios pra político, nem pra concursado. Eu ouço muitas pessoas falar, pô, isso é um absurdo o cara receber tanta estabilidade. Eu não sou contra isso. O que eu sou contra é a falta de controle. Então, por exemplo, o auxílio combustível, eu não sou contra um político ter, de verdade, ele ter um auxílio combustível, desde que ele use pra ele pra trabalhar. Pro exercício. Agora, não dá pra ser alguma coisa, por exemplo, 1.000 litros. Ele nunca vai usar 1.000 litros só pro carro dele pra ele trabalhar. Entendeu? Mas é Não isso que tem eu falei, como. guardando a medida da proporção, porque o nosso governo, ele não se assemelha em nada a uma empresa. Um funcionário, ele pode ter vale combustível. Eu lido com empresa que o funcionário tem vale combustível. Mas isso é uma coisa regulada. Controlada. Eu não tô dando vale combustível pra ele dar a volta no litoral brasileiro. Eu tô dando vale combustível pra isso, pra ele sair da casa dele, ir até o trabalho, sair do trabalho e voltar pra casa. Não. Enfim, E aí a transparência, no geral, a transparência, o Congresso Nacional, mas a Câmara é bem melhor com relação... A Câmara tem 1000 problemas, mas nisso ela é bem melhor. Você tem uma verba de gabinete, você tem uma verba de pessoal e você tem uma verba de gabinete. E aí você escolhe, por exemplo, eu gastaria algumas coisas, eu uso muito, como é mais digital, tipo, modelo mais jovem. Por exemplo, eu pago vários serviços do Gmail para resposta automática, para gestão de e-mail, etc. Manutenção de site, que eu não tenho uma verba para isso. Então meio que eu que pago. Se eu tivesse uma verba de gabinete, melhor. eu falo, gente, eu não preciso do auxílio combustível, eu não gosto, não quero, etc. Sim. Mas se fosse um valor, então você quer gastar com gasolina, porque você é um vereador que roda a cidade, blá blá blá, gasta, coloca no sentido. site as notas fiscais, explica o trajeto, e o teu eleitor que julgue. E eu vou colocar lá, ó, eu pago assinatura, por exemplo, tem... Podia ter convertido o selo nisso, né? se eu assinar o Globo, então eu assino o Globo porque eu quero ler diariamente. Sim. Meu eleitor que julgue. Pedro, eu acho absurdo você como vereador assinar o Globo. Beleza, eu acho razoável. Assinatura de, sei lá, se eu quisesse assinar o Jota, se eu quisesse assinar coisas que me informam, meu eleitor que me julgue se aquilo agrega ou não agrega, né, ao meu trabalho. Desde que eu coloque no site, ó, eu Sim, estou seja gastando transparente. da verba, que tem um teto, estou gastando com isso, aquilo. Aí vai, a minha arquiteta vivia pedindo, tem um sistema chamado AutoCAD. Eu que sei. Sei qual é. Que é excelente pra você mexer em mapas.
Só que a assinatura é uma nota, é uma assinatura verdade. profissional. E eu acho que é em dólar, inclusive. É em dólar, e quando você dolariza, dá o caos. Mas assim, agora que a gente tá discutindo o plano diretor, que revisa toda a legislação urbanística da cidade, eu pagaria, assim, da verba, eu explicaria, gente, Sim. estou revisando o plano diretor da cidade, que é revisto de Isso é 10 anos, essencial, mexe em 400 mapas, e sim, esse ano agora eu vou pagar essa assinatura. Mas vale a falando pena. assim, faz esse sentido. tipo de aparato, mais uma vez, é Mas a só que não tem falta de verba. noção. Não a falta de noção. O que me parece é assim, um governo que não se equipara a uma empresa. Porque uma empresa, o que você faz? Dá a melhor condição pro seu funcionário trabalhar. Mas aí faz todo sentido quando a gente fala que normalmente instituições públicas, e no caso a Câmara ou qualquer outra casa legislativa, tá dentro de uma dinâmica menos acelerada quando comparado à iniciativa privada. É inevitável falar isso. Mas por exemplo, mas é ele quando você tá tá falando que a falando Câmara, de- por exemplo, tem verba. Não, e aí quando você também tá falando Sim, de... deputado nacional, Você tá falando de isso. município, estado deficitário, você também não tá fazendo conta direito. Eu concordo com você. Então, na verdade, não é que tá atrasado, é que você não tá fazendo conta. Aí, quando você bota São todos nessas os municípios caixinhas do que você Brasil. falou, você também restringe muito, né? Porque é o que Total. você falou. De repente, o cara podia ter um aumento de R$500 e não posso porque ele tá dentro da caixinha. Ou eu não uso o auxílio combustível, mas eu uso pra um Você fica domínio preso. do seu e-mail, do seu site, eu não consigo. Ou eu quero te Então, dar um bônus nesse por sentido, performance. Você performa muito bem, eu quero... E você também Sim, não pode. é verdade. Você, É não muito consegue, engessado. você não consegue incentivar a pessoa que trabalha com você. Essa aí é uma coisa que eu não sabia, eu achei muito interessante e, cara, pode melhorar, tipo... E isso não é uma coisa, muito por exemplo, que o cenário. entre vocês é discutido. Cara, vamos votar pra mudar essa dinâmica de como é que funciona pra virar... É debatido, mas tudo que você precisa mudar é muito complicado, difícil, né? né? E o que eu falo? Que, Até por porque exemplo, se mexe em regimento, Não, né? eu falo, por exemplo, eu voto a favor de uma verba de gabinete, desde que a gente acabe com o auxílio combustível, a gente acabe com Sim. os outros benefícios. Aí fica mas não sei se essa conta fecha exatamente. Não, Tem que ver. O Por famoso. que não só criar um? Aí eu falo, não, mas só criar mais aí um. é mais um. Eu falei, mais eu um. voto. E tem outros vereadores que têm essa mesma posição, não sou só eu. Eu voto a favor da verba de gabinete, desde que a gente acabe gente abra com mão. os outros. E aí tem gente que quer como, eu prefiro que seja só o auxílio combustível, acho que é mais fácil, blá, blá, blá. E então fica Entendi, travado. Mas entendi. isso toda hora você volta, mas a gente não conseguiu construir um caminho. E aí precisaria alterar o regimento interno de vocês, inclusive, né? Porque vai. Aí tem gente também que fala nessa. Cara, eu até acho que seria melhor mudar, mas vota, a imprensa vai cobrir, vai dar porrada, deixa como tá, porque ninguém tá falando disso. Entendi. Também tem essa, o cara não quer levantar a bola. Porque Sim. Não quer o ajudar do regimento não é na resolução, que tá. Sim, vai a sim, voto sim. em plenário. E com certeza vai ter cobertura de mídia sobre isso. Claro. Cobertura de mídia. É uma Vai Vai ter pauta gente que vai achar que é muito, vai ter gente que vai achar que é Uma pauta pouco, midiática. normal, né? Exatamente. Aí na ideia é melhor, eu falo. Aí vem, por exemplo, agora que a gente tá chegando no ano eleitoral, não vota de jeito nenhum. Eles falam, se for pra votar isso, é primeiro ano de mandato. Depois... Porque aí. Time, né, influencia. Time. Agora, ano eleitoral, não se vota Zero, nada né? polêmico. Agora, encaminhando um pouco mais pra parte final do nosso papo, eu queria saber se vocês têm alguma coisa a trazer, um ponto. Você também. Eu tenho um Pedro? ponto que eu li hoje, inclusive, no Diário do Rio. Então finalizamos assim. Eu vi que alguém aqui nessa mesa lotou a ABI no evento e que, inclusive, um especialista em política, o Jackson Vasconcelos, ficou super surpreso Olha. com a quantidade de pessoas que estavam nesse lugar. Se fosse o estádio. Foi quase isso. Foram Botei em São Januário. Foi mais de 300 pessoas, foi muita gente. Então eu queria saber como é que foi isso aí. Conta um pouco pra gente. Agradeço até a oportunidade de falar sobre. Eu fiz um lançamento da minha pré-candidatura e o pré por causa de legislação eleitoral, que é um outro assunto aí. Pode ser outro podcast. É um outro podcast Legislação inteiro, eleitoral. outro podcast inteiro. Mas eu lancei minha pré-candidatura a prefeito do Rio. Muito em função do que eu já venho debatendo na cidade. Quem for acompanhar minhas redes, Instagram, YouTube, vai ver que eu falo de diferentes assuntos. Inclusive, divulga aí também o pessoal que tiver Ó, interessado. quem puder seguir é @Pedro Duarte Rio em todas as redes. YouTube, Twitter, Facebook, em todas é mesmo. @Pedro Duarte Rio. E eu tenho sentido falta de candidatos, pré-candidatos, que debatam a cidade. O atual prefeito, naturalmente, vai para a reeleição, mas aqui na mesa, alguém sabe de outros pré-candidatos? Lembra pessoas marcadas que estão... Eu tenho sentido falta disso. Então, Eu sei porque você falou antes aqui. Eu tô fingindo que não teve um papo anterior. mas antes do papo anterior. Não. Inclusive, Mas um a que você falou me lista- surpreendeu, né? A lista 3, 4 nomes. As pessoas Sim, não tão- sabe, né? Então, e eu acho isso ruim pra cidade do Rio. Não tem Com pessoas certeza. debatendo a cidade Pluralidade, do Rio. né? Pluralidade. Claro. A pessoa pode me ouvir e discordar. Falar, Pedro, eu discordo de você, eu concordo com o outro. Mas ótimo, você teve a oportunidade de ouvir duas opiniões. O que hoje na cidade eu não tenho visto. Então eu lancei a minha pré-candidatura pra colocar minhas ideias em debate, mostrar o que eu defendo,
E ao longo dos próximos meses, os eleitores, né, ou pré-eleitores, vão conseguir ver o que cada um defende, as ideias, as pesquisas vão rodar, a imprensa vai noticiar. E, no pior dos casos, o Carioca ganhou a alternativa, teve chance de ouvir diferentes opiniões. Isso eu acho que é muito importante, porque tem muita eleição ultimamente, principalmente do Rio, que você vota por exclusão, né? Você é muito não... frustrante. É muito Como frustrante. eleitor, Muito frustrante. É muito frustrante, porque você assim, porra, eu não vou votar, sei lá, Pedro e Rodrigo. Eu não vou votar no Rodrigo porque eu gosto. Porra, eu vou votar porque eu não gosto do Pedro. Eu quero votar no Rodrigo porque não é que eu queira votar no Rodrigo. Então, isso eu acho que é muito ruim pro Rio, porque o Rio perde. Porque no fundo não tem ninguém ali que esteja te aspirando uma confiança de que vai mudar ou que vai melhorar o status quo, né, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade belíssima, tipo, projeção mundial. No Brasil é a referência de várias coisas, seja pro bom, seja pro ruim. Mas eu acho que é muito bom a gente ter candidatos que efetivamente você... Cara, esse cara eu vou dar uma chance pra ele, esse eu vou votar. Não, e foi bacana nisso porque nós reservamos o auditório da ABI, que são 500 pessoas, né, lá no centro da cidade, e colocamos 650. Que é difícil você mobilizar hoje em dia, faltando um ano quase pra eleição. Sim. Principalmente pra quem não tem ônibus e ajuda. Não paguei ônibus, Não teve auxílio combustível. Não teve auxílio nada. combustível, não paguei lanchinho. Falei, cara, você acredita, quer me ouvir? Aparece lá, quarta-feira à noite. E Isso é bem felizmente foi até acima do esperado. Eu tava torcendo assim, cara, vamos lotar os 500, já vai ficar muito bonito, mas gente em pé, a foto Muito ficou legal. show, o vídeo ficou O ótimo. comentário do Jackson Vasconcelos foi justamente esse. Ele falou, cara, fiquei surpreso, porque eu não achei que fosse ter essa punjância na pré-candidatura dele. Me surpreendeu muito. Vou começar a analisar os próximos movimentos aí, andamentos do pré-candidato. Do pré-candidato. Quem é o Jackson? Imagina, a maior parte das pessoas não vão conhecer, mas ele foi o coordenador da campanha da Denise Frossá, que foi pro segundo turno em 2006 contra o Sérgio Cabral. E se alguém tá vendo agora a série Vale o Escrito... Eu sabia que eu queria falar disso. Essa baita série, né? Vale o Escrito, ela é a juíza que prende os bicheiros. Os bicheiros. E Então, também ela isso. aparece na série do Cachorro de Andrade. Ela aparece É. na série do Cachorro. Ela ficou gigante. Grande figura. Porque talvez na nossa faixa etária muita gente não lembre. Sim. Mas ela foi pro segundo turno contra o Sérgio Cabral em 2006. Imagina o Rio de Janeiro O que diferente. teria sido do Rio de Janeiro, O que teria sido né? do Rio de Janeiro se a gente tivesse eleito, né, a juíza que mandou prender os bicheiros e prendeu os bicheiros, né? E hoje ela aparece no Vale o Escrito, dando entrevista, contando como foi, as ameaças de morte, tudo mais. E o Jackson coordenou a campanha, era o consultor político dela. Então é um cara pra ver o patamar de... Aproveitando a indicação, vai ficar a indicação pra ver essa série, porque sinistro. falando de Rio de Janeiro, você consegue explicar muitas coisas do Rio de Janeiro a partir dos eventos narrados lá. Eu acho que é bem interessante. O Rio de Janeiro, ele supera a ficção. Ah, com certeza. Em larga Ou o Rio de escala. Janeiro é a ficção que é retratada depois nas telas, né? Não sei, eu acho que eu tô no futuro distópico. Não, essa série você não consegue parar de ver, cara. Vale o Escrito é muito Muito doido bom. que eu vi aquela Narcos, né, do Pablo Escobar, e você fica assim, nossa, que loucura, que bizarro. Como é que a Meu galera irmão, aguenta? Eurico A Miranda. Colômbia devia ser uma selva. Aí você vê... Aí os caras da Colômbia, caramba, tropa de elite, caraca, o Rio de Janeiro deve ser uma selva, né? Não, Vale o Escrito, os caras falam, que isso? Bomba explodindo no meio das Américas. Você fala, Com todo respeito ao Pablo Escobar, o Eurico Miranda derrubou o Pablo Escobar na Comebol. O que o bicheiro carioca não vai fazer, meu Deus do céu? Os Pelo dois amor de Deus. vascaínos aí, minha Não, galera. é verdade. O presidente de um clube derrubou o cara. O cara era rei da Colômbia. Imagina o... Inclusive tem série dele também. Série agora do Eurico. Também tem excelente. Ué, já vi é a tudo. mão do Eurico? A mão do Eurico. A mão do Eurico. Boa série também. Lá ele. Lá ele, lá. Mais alguma coisa a adicionar, pessoal? Não, acho que foi Não, excelente. só queria agradecer muito, Pedro. Exatamente. Eu acho que a gente tá a gente vive um momento de distanciamento da política, um distanciamento natural, porque às vezes é difícil refletir sobre a política. E aí trazer alguém bacana, com um background legal, disposto a falar abertamente, eu achei o máximo. Aprendi muito, tô muito ansiosa para as pessoas assistirem. É legal, queria- e principalmente preparado. Porque isso é uma obrigado. coisa que eu gosto muito de ver. As pessoas, principalmente na política, que vão representar a gente, ter pessoas que estão preparadas para exercer a função dela. Então isso muito me agrada. Exatamente. Eu só queria, complementando os agradecimentos, agradecer você pessoalmente, porque é a nossa primeira experiência trazendo a pauta política, assim, na veia, né? A gente Sim. sempre circundou... Já tiveram pessoas com cargos políticos, Isso, mas não mas- político raiz, político na aí, veia. Então eu queria agradecer a sua generosidade que isso. pra poder conversar de uma maneira leve, porque eu acho que a gente tem como missão no Manda Pro Jurídico trazer temas naturalmente técnicos e complexos de forma leve. E você aqui trazendo também temas complexos, você conseguiu trazer de maneira muito leve também pro pessoal que tá ouvindo a gente. Muito obrigado, cara. Não, eu que fico muito feliz pelo convite, agradecer a todos que assistem, que acompanham. Natália, Pedro, Rodrigo, pelo convite, um prazer. E sempre que puder ajudar,
Até porque essa combinação aqui de visualização e microfone, político também não tem muito erro. Mas é um prazer, sobretudo, Mas poder foi fazer legal. uma conversa de alto nível e sempre à disposição. E peço que todos que tenham gostado também possam nos acompanhar. Fica Obrigado. aí o convite. Senhoras e senhores, doutores e doutoras, declaro encerrado mais um podcast, mais um episódio do podcast Manda Pro Jurídico. E, bom, já falei pra vocês nos seguirem nas redes sociais, não vou falar de novo pra não ser chato. Mas, pra qualquer outra dúvida, você já sabe, né, Pedro? Manda Pro Jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Todos que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.